Instituto Mels, mulheres empoderadas, lutadoras e sobreviventes. E San Martín, Sistema de Defesa Pessoal Feminina, apresentam Pod Mels, com Célio San Martín e o psicólogo Flávio Macanhã. Boa noite, estamos ao vivo em mais uma live do Pod Mels com o Célio San Martín, nosso amigo, o psicólogo Flávio Macanhã, ao vivo para a nossa página do Facebook, também nosso canal de TV do YouTube, no nosso site, o deofm.com, sites amigos também, radios.com, radios.net e Radiobox. E é claro, estamos lá no nosso app, né, o aplicativo da Rádio DO, que você encontra nas lojinhas Google Play ou Apple Store. Se não tem ainda o aplicativo da rádio, é só baixar, é leve. Bom, primeiro que é de graça, né? E não vai pesar quase nada aí no armazenamento do seu celular. Quando tiver aí, é só clicar para ouvir nossos conteúdos, programação musical também, nossos podcasts. E agora aqui, então, com o meu amigo Célio San Martín. Boa noite. Boa noite, meu camarada Isidoro. Boa noite, galera que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui a live no Instagram também. Boa noite, meu parceiro Flávio Macanhã. E Celião, tranquilo? Fala, galera, boa noite aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Chegando aqui hoje com umas novidades, várias novidades, inclusive. Opa. Uma que vocês não estão vendo, outra que eu vou contar mais no Qual? final. A que eles não estão vendo é a que a gente está vendo aqui. Ah, é? Quem assiste a gente parece que a gente está olhando assim pro além, né? Porque agora a gente está crescendo, está ficando chique. E hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial, que eu conheci através de um parceiro aí, que também logo vou trazer aqui para a gente trocar uma ideia. Ela vai contar aí um pouco da história dela, uma pessoa super engajada aí na causa feminina também, e vem candidata também a deputada federal, e como de praxe a gente vai colocá-la numas saias justas aqui politicamente, porque a gente está aqui para ficar fazendo média com político. Para criar nenhum. caso mesmo. Estamos aqui para arrancar o pelo mesmo. A gente vem pra causa. Se não é pra causar, irmão, nem entra, vem, tá ligado? Se tá com medo, porque vê. Se não aguenta, bebe leite. É isso aí. Vai Se tomar não leite. aguenta, bebe leite. Adriana Ramalho, muito boa noite. Fala, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente. E sem mais delongas, se apresente aí, fale um pouquinho da sua história. E conforme você for falando, a gente vai interrompendo, porque nós aqui é macho bruto. Eu tô percebendo Fora de aqui. sensibilidade. Tá apavorando aqui, ó. Isso é assédio. Já vou começar assim, entendeu? Mulher defensora das causas femininas, a gente já começa falando aqui do que não pode fazer com uma Obedecendo mulher. o braço, mano. É no braço, né? Bom, a todos Já vou os pedindo pro ouvintes. pessoal tirar o celular aqui verdade. próximo Sempre do o Isidoro microfone. com a sua bela voz. Mas eu posso fechar aqui, né? Se fechar, faz barulho Não é também? Faz barulho, apertando faz. o botão, não? Isso, agora tá legal. Tá sem a interferência agora. Pode falar. A Adriana Ramalho, com a voz, pode falar. Tô liberada? Isso. Adoro. Isidoro, boa noite. Boa Célio, noite. Flávio. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite a todos os ouvintes e telespectadores. Uma ótima noite, uma honra estar aqui conversando com o público de vocês. E já de cara mandar um beijo carinhoso pro nosso amigo Márcio, que fez essa ponte, nos apresentou. Então estou muito feliz de estar aqui, bater um papo com vocês. Gente boa, show de bola. Conheci o Márcio através de uma outra amiga, e o Márcio vem aí fazendo um trabalho também em campanhas políticas, um cara, gente boníssima. Um abraço, Márcio, obrigado aí por ter falado de nós para a Adriana e ela ter aceitado o convite aqui. E de cara já tô amando, adorei. Que bom, fico feliz. Adriana, fala para nós aí, eu vi, já li a sua história, já dei uma lida no material que foi mandado para mim, mas eu quero ouvir de você tudo, onde começou. Uma coisa que eu achei muito bacana e que é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de conversar com alguém desse ramo é que você é bailarina. Exatamente. Conta Bom, um pouquinho dessa história aí para nós. eu sou filha de nordestinos, de pai e mãe. Meu pai é paraibano, minha mãe é baiana. Então, apesar de ter nascido na cidade de São Paulo, ser paulistana, eu me considero uma parabaiana. Porque a mistura... Parabaiana. Parabaiana. Porque a mistura do paraibano Dá com a uma música. baiana. É isso aí. Dá uma E- música. Meu pai é do sertão da Paraíba. E quando ele chegou aqui em São Paulo, ele foi trabalhar direto nos canteiros de obra, como servente de obra, pedreiro. Fez também
trabalho na parte de elétrica, de encanador, até chegar mestre de obras. Depois começou o trabalho dele no sindicato. Como diretor, chegou então depois como presidente, está presidente até hoje, aos 73 anos de idade. Caraca, que legal. E eu nunca estudei em escola particular, eu sempre estudei em escola pública. Sou formada em Direito, sou bacharel em Direito. E na época eu morava na Zona Leste. E os meus pais não tinham condições de pagar um curso de balé, aulas de balé para mim. E foi dentro da minha escola, né, pública que houve um projeto social na área de dança. E desse projeto social eu comecei e os professores me colocaram, então comecei minhas primeiras aulas. Depois eu mudei da Zona Leste para a Zona Sul e dei um tempo nessas aulas porque não tinha os projetos sociais na região. Que lugar da Zona Leste que você é? Jardim Nazaré, São Miguel Paulista. Sou de lá. Zona Lost. Zona Lost. Zona Lost. Anteriormente em isso. Lost. E aí foi depois um projeto social, posteriormente, que iniciou, e minha professora Sônia, que eu tenho um contato até hoje. O nome da mamãe. Professora, sua mãe chama Sônia, então um beijo pra dona Sônia. Beijo pra dona Um Sônia. carinho. Qual é o nome da sua mãe? Zenilda. Dona pode chamar. Senhora, ela ia ficar muito brava. Eu acho que ela ia me ligar se falasse pra senhora Sônia. Sônia, beijo. Zenilda, beijo. Fica brava, bicho. Não pode chamar ela de senhora, não. Eu não pude ser educado com a minha mãe. Eu entendo ela. Eu também não gosto que me chame de senhora, não. Apesar que tudo aí pode, né? Quantos anos tem? 15? Ah, adorei. Aí é sacanagem, sério. Olha, eu não tô se gostando pergunta a desses idade. meninos, hein? Sério, gostei de você. Quando você tem Ô, uns 15. Márcio, gostei do seu amigo, hein, Márcio? Olha, ganhou todos os pontos comigo agora. Pensou 15 anos? 15 15 anos, Vai saber. pensa. Ganhei à noite, né? Já passei dos 15 anos faz muitos anos. Tá certo. Tenho 41. Tá bem, tá bem. Muito 41 bem, anos. parabéns. Mas eu não gosto que me chamem de senhora, não. Então, Estamos entendo todos sua na mãe. mesma casa aqui, então. Bom, segundo Então, o Sérgio Reis, mais ou menos. quem passou dos 30 já é coroa. Já é coroa. Segundo o Sérgio Reis. Mas segundo ele também faz muita comida boa. Nossa, Sérgio Reis, cara. Os caras Os caras desenterraram. Ó, pra você Sérgio que não Reis. Ó, conhece, ali, você ó, procura falando no que não Google. faz- Procura no Google Sérgio Reis. Você vai saber o que é. Leia um pouquinho sobre a história dele. A galera do A TikTok. a gente vivenciou, a galerinha do TikTok aí. A gente vivenciou um pouquinho Pesquisa. disso. Na realidade, Galera do não, TikTok, mas pesquisa, por Quando eu favor. cheguei no Brasil, o Sérgio Reis já não era Pinganimi. mais esse cara aí, não. Eu conheço porque eu já ouvi muita gente Meu escutando, mas pai ouvia, pô. na minha época... Pinga em mim, quando eu lembra cheguei disso aqui, ou não? Não, quando eu cheguei aqui já não tinha mais. Eu conheço, sério, você não é claro. daqui, cara. O Pinga em mim você conhece, né, o Isdor? Mas, claro. Pinga em mim, hein? Lá em casa tem goteira, né? Lá em casa tem goteira, pinga em mim. Eu não sei, eu acho que alguém tá pedindo pra Olha, não apanhar. mistura cara, essa porque a música. mulher tá olhando ali, Não ó. mistura essa música com as músicas da Luísa Sonza. Aí dá ruim. Pinga com chá, com... aí não vai dar certo. Quem é Luísa Sonza? Eu gosto. É que aí. Eu gosto de falar de Luísa Sonza, né? Mas quem que é? É aquela ex-mulher do Whindersson Nunes lá. Ah, tá. A Ela loirinha. canta? Eu não sabia que ela cantava, não. É, Eu não sabia, não. Canta. Ela canta. É que, Ela canta. Ela canta vai. bem, ela canta bem. ela canta. é que, Afinada. é que eu gosto mais Mas de depois você outras pesquisa vertentes. também. Faça igual o nosso público vai pesquisar do Sérgio Reis, você pesquisa. Pronto. Farei- A noite de Tá bom? pesquisas, Fa- noite afora. Falou aí, Google. falou aí. Pesquisa lá que você não vai perder tempo, não. Ela é bonita. É, né? Agora, para não perder a linha do raciocínio das pesquisas, quem quiser pode me Voltemos. pesquisar também no favor. Google. É só jogar Adriana Ramalho, também joga Ramalho da Construção, muito que é bem, meu muito bem pai. lembrado. Vai saber um pouquinho né? mais da história Por aí. favor, pesquise Pode a família pesquisar. Ramalho na internet. Conta- Vamos ver. conta um pouco da parente família do Zé? Ramalho, pô. É parente do Zé, não? O Ramalho é primo. O Zé E o Ramalho? Zé Ramalho A e o Elba noiva Ramalho. de facas. A Borrai? Que É? legal, cara. Bacana. São primos. Bacana. É porque Aquele- você o é lá da músico? divisa, não é? Há um brilho de facas. Não é esse cara? Pronto, Esse aí mesmo, é. esse Onde aí. o amor. O lobisomem. É esse cara? Sensacional. Lobisomem. Eu Pô, mesma eu acho da hora nunca a vi música na desse vida. cara. Mas Nunca o- viu? Eu não, nenhum E dos é dois. primo. Eu já vi, São já primos. fui. Maluco, eu tô trocando ideia com a prima do Zé Ramalho, irmão. Eu até faço um trocadilho. Eu tô Adriana muito- Ramalho é só lembrar de Elba Ramalho. Eu também. Também. Com a Elba você não tem parentesco, não. Deve ser primo também. É que na realidade... Prima de segundo grau. É que ali realidade, é tudo meio Não, mas- misturado, Prima de não, né? segundo mas grau. Porque o já Zé que eles são Ramalho primos de primeiro grau, e eu a sou de Elba segundo. Ramalho são primos mesmo. Eu não duvido E o meu pai dessa também. galera E o toda seu pai é ter um primo- São primos dos parentesco. dois.
E o que você herdou do canto, então? Você canta? Zero, porque nem eu me aguento. Ela herdou a dança. Eu Ela é só bailarina, isso. da arte, ela é do balé. Exatamente, porque nem no chuveiro. Eu assusto todo mundo. Os gatos aí tudo. Ainda bem que tem o som do chuveiro, né? Que aí você Exatamente, canta, para já abafar um ofusca. pouquinho. E vem cá, Adriana, nessa tua jornada aí de bailarina, através do projeto social, você teve acesso a imagino que várias crianças que também tinham ali suas dificuldades. Não sei com que idade você começou, mas se chegou a ver ou ouvir essa história que hoje está muito em alta, que é a violência contra a mulher. Isso aí já vem acontecendo há muito tempo, mas antes não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada disso, então a gente acabava não sabendo tanta coisa. E você já tinha acesso a isso quando começou lá a sua jornada? Sempre, a gente sempre teve acesso, né? Graças a Deus eu tenho pais que são muito presentes. A minha mãe, a minha melhor amiga, sempre foi. Eu sempre dialoguei com a minha mãe na infância, na adolescência. Hoje, na fase adulta, independente, ela continua sendo meu ombro amigo. E ela sempre me alertou a tudo, né? Então, a gente sempre se deparou na adolescência, meninos que batem meninas, e eu acho que é muito estrutural, muito cultural, né? O machismo estrutural, e nós temos uma sociedade patriarcal, e infelizmente esse tipo de comportamento ele já vem de criança. Então, a gente hoje debate sobre esse assunto, e de uma forma muito mais macro, a gente tem avançado nos debates que geram políticas públicas, e principalmente um ativismo de uma massa feminina que tem tomado coragem de falar isso e ter determinados projetos e ações. Mas isso sempre houve. A minha professora Sônia, que apostou todas as fichas em mim e me formou bailarina, ela foi quem me deu essa essência de cada vez mais eu me empoderar, de ser dona de mim, de usar a dança e a arte como uma ferramenta de empoderamento. Então, graças a Deus, eu só tive mulheres fortes na minha vida que serviram de referência para eu não deixar nunca ser maltratada, permitir ser maltratada por ninguém, seja de qual gênero for. Principalmente homens. A gente estava até agora um pouco antes, né, de entrar no ar falando sobre defesa pessoal e o quanto as mulheres hoje usam as artes marciais para se defender. Eu mesma já tive uma situação de assédio que eu me defendi na peixeira mesmo. Eu era estagiária de direito e dentro de nordestina, né? Zé Ramalho, cara. É o brilho da faca mesmo, velho. Eu me defendi. Eu tava no escritório irmão. onde eu estagiava. Pera. Eu sou formada em direito. Não. Então, é que as coisas são... O lapso. Não, são discrepantes. Você estava no escritório e uma peixeira? Na cozinha do escritório. Ah, tá. Na cozinha do escritório, no meu momento, no meu horário de almoço. No meu horário de almoço, eu cortando uma torta de banana, um bolo de banana com uma faca. É que nós nordestinos falamos peixeira. Não importa o tamanho. É aquela faca de açougue, né? Aquelas maiores que você possa imaginar. Aquela que é boa. E no momento que eu estava ali, na mesa, houve um colega de trabalho que veio por trás, me abraçou e falou: olha, eu sempre tive vontade de te abraçar. Então, na hora que ele me agarrou mais forte, eu virei do jeito que eu estava, e eu virei com a faca, apontei para ele e fui apontando até chegar do outro lado da cozinha. Quando chegou na parede, eu falei: você nunca mais encosta a mão em mim. Nunca mais. E digo mais, a partir de hoje, eu não quero nem o seu bom dia. E nunca mais ele falou comigo. E eu nunca mais falei com ele. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Que o cara ele vai ameaçando enquanto ele tem medo, né? A hora que ele não tem mais o poder, ele tem o medo, então ele tenta tomar o poder. E aí quando ele não tem o poder, ele cai fora. Né? Então, a partir do momento que você toma um empoderamento pessoal e se ativa frente a essa situação, não estamos ensinando aqui a galera a sair... apontando uma faca para qualquer pessoa, até porque você no calor das emoções você avança. Eu sabia ali que eu estava dentro do meu controle. Estava no controle. Isso que é importante. Porque a gente também é meio que apoia. Se o camarada vem fazer alguma coisa, o que tiver na mão vai. Meio que apoia, não, a gente apoia mesmo. Tá na mão? Ataca. É que na realidade, assim, tem problema. Esse cara, para ele ter chegado em você,
teve algum outro sinal? Ou essa foi a primeira e única vez? Foi a primeira e única. Mas Você nem nunca percebeu o cantadinha, olhar? Nada. Nunca percebeu um olhar, nada? Nunca, nada, absolutamente. A gente mal conversava. Uhum. Não éramos, inclusive, não estávamos nas Foi no mesmas súbito rodinhas. mesmo. De repente ele te abraçou. Não pertencíamos nem à mesma rodinha de amigos. Eu andava com 3 meninas, também estagiárias e uma funcionária. Uma estagiária e uma funcionária. E ele andava com os advogados. Então, assim, nem éramos do mesmo grupo, né? Então ele aproveitou a situação. Porque eu estava sozinha na cozinha. Talvez ele já brincou com uma outra amiga ali de trabalho e E que achou não que reagiu, seria... que não teve o mesmo, né, a mesma postura, talvez ficou com medo. Porque- Eu não tive medo, mas por quê? O Flávio, antes de entrarmos no ar, nós também estávamos conversando sobre isso, que um dos caminhos, e nós consideramos o principal, temos a mesma opinião, que é tratar determinados assuntos na infância, né? Então você conscientizar, conversar e mudar essa cultura já na infância. Quando a gente fala sobre violência doméstica, violência contra a mulher, muitos casos a gente se depara com a seguinte fala: ah, mas eu tentei educar. Casos de violência doméstica, por exemplo, a gente tem agressores que falam isso. Não, mas eu estava corrigindo a minha mulher. Não, mas isso é errado, eu bati nela, é errado, porque ele viu o avô bater na avó, o pai bater na mãe. Então ele cresceu achando que isso é certo. Então ele reproduz isso achando que é correto e não é. Então é na infância que a gente tem que mostrar que Sérgio não. já vai te cortar. Não é uma palhaçada de um cara desse? É palhaçada, Que ele mas sabe. infelizmente, principalmente no Nordeste, o poder que eles têm de autoridade em cima da mulher é enorme. Nós vivemos hoje numa época que a mulher trabalha, ela estuda, ela tem voz. Mulher na política. Mas até 32 a mulher não podia votar. E antes de 32, a mulher só podia se o marido autorizasse. A gente tem uma A parceira... primeira mulher que votou, a Celina, que é a primeira mulher que votou no Brasil, foi mediante uma petição judicial. Então, nós estamos falando de 32, não faz muito tempo, não. Eu não sei se ainda está na Constituição, mas me parece que tinha um artigo lá onde o homem poderia desfazer o casamento se a mulher não fosse virgem, se comprovasse Graças que a a Deus mulher não tá não mais na fosse lei. virgem. Não está mais. Não né? está mais no Código Civil. Absurdo isso, né? Um absurdo. O nome tinha que ter obrigação de colocar o nome do marido, né? Quando Também. casasse. Isso também não é mais obrigatório. Também não é mais Também não é mais obrigatório. obrigatório. Graças a Deus. A gente tem uma parceira que é a doutora Dá um Sara trabalho Gama. divorciar e trocar o nome de novo, né? Dá. Eu sei bem disso. Não, dá trabalho pra você tirar os documentos, né? Dá. Porque na hora de você... Ah, pô, uma filmar- encheção de saco. Deixa o nome do jeito que tá, junto Pois é. já era. A gente tem uma parceira que é a doutora Sara Gama, lá da Bahia, e ela conta uma história bem legal. Sensacional, É. sabe? Ela conta uma história bem legal que quando a gente chama, ela vai nas palestras com a gente, ela faz meio que uma linha do tempo da história da mulher. E ela vem contando que lá na Grécia Antiga, não sei aonde antigo, a mulher não era nem considerada gente. Traz referências, cara. Ela Muito traz boa. muita né? referência Palestra bacana. dela, muito boa. Uma coisa assim, eu entendi o que você falou e eu tenho alguns pontos aí já pra gente começar a botar fogo. Porque é assim, só pra você entender a dinâmica, eu sou o advogado do diabo. O Flávio é o cara que puxa saco das convidadas. Eu sou o É porque ele é advogado do diabo. psicólogo, então ele fica com dó, ele Eu tenta tenho- amenizar o eu tenho que psicológico manter das a participantes. postura, eu tenho que É. manter a postura de psicólogo. Depois cara. aí me chama no WhatsApp e fala, nossa, mentira, brincadeira. Mentira. Depois da sua colocação tem comentários aqui, tá? Opa! Não, E então, detalhe, vamos pros já comentários primeiro. vamos pros comentários, mas assim, compartilha aí, galera. Ajuda a gente. Ou se você ficar ajuda a de olho no gente, Instagram ajuda ali. as amigas aí. Se tiver alguém tá no Instagram aí também. Putz, tinha que acenar pra essa galera. Vamos lá, Solange Blum tá aqui, manda boa noite, Célio. Solange Blum. A Solange Blum foi minha aluna na época que eu dava aula em academia. Solange Blum foi bastante tempo minha aluna. Obrigado, Solange, pela participação, pela presença. Ela manda boa noite para nós aqui, obrigado Solange. Andréia Miranda tá aqui também, ela disse lado a lado com a Adriana Ramalho. Aí sim. Linda Andréia, Você tem uma maravilhosa. rima aí, né? É. Tatiana Silva também, Adriana Ramalho 5522, esse é seu número. A Maísa Nascimento aqui também.
Cristiano Shoa tá aqui, manda boa noite. O Cris Boa noite. ele tá online, ele tá conosco. Que Tá. bom, Cris, beijo, saudades. Cris, aproveita que ela te mandou um beijo aí e compartilha a live com Manda mais pra gente. todo mundo, cara. Manda pra todo mundo aí, por favor. Todo mundo. Márcio Pedraza Aguilera. Márcio tá aqui Pedraza, também. nosso nosso parceiro. amigo. Parceiro, né? Ele Fala, que parceiro, armou fala essa aí. Eu não arapuca conheço, pra eu mim não aqui, conheço, né, mas, Márcio? cara, legal, hein? Você, Márcio, me colocou nessa Eu situação. não conheço o Márcio, mas valeu, Márcio. Obrigado. Eles estão me irmão. ameaçando aqui ao vivo, tá? Nunca, Tá jamais, registrado jamais. aqui. A gente o advogado protege. do diabo aqui, ó. Ainda Não, a bem que gente tá- Ainda bem que protege tá a mulher. sendo gravado, tá ao vivo. Não, a ideia do Instituto Mels é proteger a mulher. Não tá aparecendo, não. Não atacar, Eu tô me sentindo humilhar, constrangida calma. aqui. O Thiago Silva mandou florzinhas pra gente. Ô, aqui. Tiagão, um abraço. Tiago, um beijo pro Tiago e pra toda a galera do Florzinhas Heliópolis. pra ti também. É. Tiago falou mais ainda, Adriana Ramalho, nossa Federal 5522. Olha a campanha aí. Legal, É, hein? já tá saindo a campanha já. O Isabel Moura tá aqui também. É a Obrigado, Belzinha. Isabel. Bel. Bel. Compartilha aí, Obrigado, Bel. Bel, por Tá- ter tá na- agilizado aí com a gente. Pra Obrigado. todos que estão me assistindo, gente, a Belzinha é meu anjo, está na minha vida há 11 anos. Aperta o sininho aí também, isso aí. compartilha e comenta. Vitor Carreta, manda boa noite Esse também. é um parceirão meu, lá do sul, cara. Moleque, Eita, gente boa demais, bate. viu? Moleque, é gente Bate. boa. Leite Bate. quente. É. Tânia Dias. Eles não compram pão lá, sabia? Compra o cacetinho. É cacetinho, cara. Cacetinho. A hora que eu fiquei sabendo a primeira vez, como é que é, cara? Não, é o cacetinho. O que é cacetinho? Quando eu fui morar no Cacetinho. sul, eu passei vários perrengues. por causa Passa, disso. cara, muda a língua. Vou contar uma história Muda a rapidinho. língua, velho. Não, vou contar uma história Como é que você rapidinho chegou de quando eu fui pedindo pro um sul. cacete lá, então? Não. Eu fui trabalhar Você numa empresa. diminutivo, por Foi pedir um favor. cacetinho, tá? Eu fui trabalhar numa empresa Tem e preferência. os caras alugaram um carro pra mais gente fofinho. rodar, né? A gente fazia um trabalho jurídico. E aí a gente tinha que ir nas casas, pegar contrato, não sei o quê. E na época não tinha Google. Isso estamos falando em 2007, 2006, Arco por da aí. pedra. Século passado. É, século passado já. Literal. E aí, mano, não tinha. Era uns guia, uma calhamaço desse tamanho de rua que você ia olhando. Aí eu parei num lugar, falei, cara, eu preciso chegar aqui. Aí o cara olhou pra mim e falou, Bata, não é daqui, né? Eu falei, Claro que não. Ele falou, tu é da onde? Eu falei, para simplificar, eu falei, sou de São Paulo. Mas tu com esse sotaque aí de carioca? Eu falei, porra, cara, é uma Dá puta explicar história. agora. Aí o cara falou assim, não, faz o seguinte, tu vai aqui em tua vida em frente, Tua vida. passou a trincheira, ó o A cara, vida, mano. passou a trincheira, tu entra à esquerda. Aí eu, beleza, trincheira pra mim é um buraco. E tome eu. O buraco não veio. E O interessante é a medida de tempo dele. É a vida inteira. É toda a vida. Aí eu falei, caraca, eu andei uns 6 km, mano. Eu falei, mano, não é possível, eu já passei. Aí parei num outro posto. Falei, cara, eu preciso ir nesse lugar aqui. O cara falou, Bata, já passou. Eu falei, caraca. Ele falou, então, tu volta aqui. A vida inteira. Quando tu passar a trincheira, tu entra à direita. A trincheira era o portão de madeira. Não, vai pensando. Aí eu voltei tudo de novo. Falei, mano, que maldita trincheira é essa que não passa? Voltei no ponto inicial, da onde eu saí. Caramba, velho. Aí eu cheguei e falei pro cara, falei, porra, eu saí daqui, cara, fui até outro ponto, eu preciso ir nesse lugar aqui. Eu já fui, já voltei, não achei A tal a trincheira. tal trincheira. Eu falei, o que é a trincheira? O cara falou, bora, bapia. É os lugares onde os carros passam em cima. É o viaduto. Ai, meu Deus. E eu procurando um buraco, mano, e era um viaduto. Você olhando pra para baixo, o você viaduto. olhando pra cima. Para o Pois é. viaduto é uma trincheira. Pois é. Nossa, é difícil. Lá em Traumatizou, hein, Minas. amigo? Nem me fala, nem Oh, me Lá em- meu Deus. Lá em Minas olha. também a gente vai a vida inteira, viu? Aonde? De uma Minas? informação A vida também inteira. a vida inteira. Ou é dois Você- bracinhos dali, né? Você segue ali a vida inteira. Fala, Caraca, mas a é vida dois inteira. bracinhos dali, Meu dois irmão, bracinhos. O Imagina cara que eu cheguei no anda. Brasil, eu não falava português e era complicado. Né? Então, esses perrengues assim de linguística já. Olha aqui, a Ô, Tânia dó. Dias está aqui também, viu? Manda boa noite, querida. Quem? Tânia Dias. Ô, Beijo Tânia, pra manda Tânia. boa noite, queridos, pra nós aí. Não. Pra Só mim pras mulheres? Tá Só? bom. A noite é das mulheres. Ela Aí, mandou ó. até coraçãozinho. Adoro. Tá bom, vai, eu mando também. Aqui, ó, todo mundo. Aqui, ó. Tô ajeitando o ângulo na De câmera, coração, peraí, né, pronto. pra mim. Faz coração também. Faz coração, é sério. social. Faz. Vai. Sei fazer. Olha lá, mas sensível esse cara, viu, velho? Ah, que lindo.
Gente, eu ganhei presente. Ó. Voltemos, vai. Vamos fazer a Vamos voltar aqui, vai. propaganda. Vamos Olha que voltar legal, aqui. gente. Tá bom. Espelho, caneta, chaveiro, gente. Meus, ó, falo, de Célio é grátis, sensível, viu? o Célio Só tem pra uma Claro que vão me saber. cobrar depois fora do ar, mas ó, ganhei. Para quem quiser, a gente tem o Instagram lá, Lojinha Mels, lá tem todos esses itens aí, você pode adquirir. É só entrar em contato lá no Instagram e chamar no direct que o pessoal faz as encomendas aí para vocês. Deixa eu te perguntar aqui, também no seu histórico eu vi que ao longo da tua jornada você enveredou por esse caminho de proteção às mulheres. Pelo que a gente já entendeu, você nunca passou por uma situação de violência. Não. Então o cara que se meteu a besta e quase tomou uma peixeirada. O que te levou a entrar nesse meio aí? Depois a gente explica por que nós entramos, mas... o que te Porque levou a entrar geralmente, Adriana, a gente... A mulher, ela entra por ter sofrido. todas as que a gente Todas. chamou aqui... Não, eu sofri abuso. Eu sofri agressão. Eu não sei... Tirou a foto já? Já. Que bacana. Aí... Tira a foto, nossa. Não, nossa, põe o Célio aí também. Não, tira lá. Tô enchendo o saco, pô. Boa, depois você põe no seu Instagram, isso vai bombar. Tá vendo? Aí, cara, olha só. Geralmente, elas sofrem. Aí elas conseguem sair e aí elas Levanta a vestem bandeira. uma capa de super-heroína e vão pra cima. Cara, é sensacional, né? O seu caso já tá sendo oposto. Você não sofreu, mas você começou, que nem diz o Célio, a enveredar este caminho e parece que quem entra nisso não sai mais, né? Então conta pra gente isso daí, conta como que você entrou, vai trazendo essas histórias pra nós e já mantendo os recados aí pra mulherada. É exatamente isso. A maioria das pessoas, quando abraça uma bandeira, é porque passaram por uma situação Sim. ou tiveram muito próxima de uma, né? Quem teve câncer, levanta uma bandeira sobre conscientização do câncer de mama, sobre fazer o autoexame, sobre ter políticas públicas na área da saúde para atender as mulheres e todos aqueles que passam por essa doença. Meu pai, por exemplo, foi vítima, sofreu muito com um câncer no intestino, foi desenganado pelos médicos. Mas eu sempre tive muito no meu perfil como pessoa, e principalmente quando eu decidi seguir na política, essa questão de ouvir. Né? Eu acho importante ouvir ambos os lados, ouvir as pessoas, os desabafos, as angústias, né? As pessoas revoltadas, as pessoas desacreditadas. E a minha vida inteira foi assim. Talvez porque eu vim de um projeto social, eu tive pessoas que me estenderam a mão, como a professora Sônia, né? Sônia de Alexandria. E que ela marcou demais a minha vida. Então, ela me estendeu a mão. E eu vim de um projeto social. E quando eu estava na Igreja Católica, que na época eu ainda era católica, hoje eu sou evangélica, desde 2008. Mas a minha mãe, professora de catequese... O Célio, ele já vai rir, desculpa te cortar. É que vai despertar o pastorólogo. Você despertou o cara? Despertou o Você Por quê? despertou o negócio Você é o ali? quê? Do Umbanda? Eu não sou nada. Ele não é mas nada. mas Ele é mais crente que eu. A gente Não. tem E você todas é essas evangélico? discussões. Ele é evangélico. Eu Mas sou é que evangélico, todo eu sou programa evangélico. baixa o pastorólogo nele e ele faz uma passagem bíblica. Mas para mim aqui Não, a eu não questão faço na uma minha passagem vida bíblica. não é Esse religiosidade. cara Deus é um exagera. só, mas foi na Igreja Católica que me convidaram para participar de... Minha vida inteira sempre seguiu para o lado do social. E aí me convidaram para participar de projetos sociais dentro da igreja, numa comunidade que tinha atrás da igreja. Deixa eu provocar o Célio. Fala pra ele que é tipo uma obra que Jesus faria. Eu já vi que vocês se amam Provoca nesse ele. tema. Eu não tenho nada contra. Não, a gente brinca muito, né? A gente fica tirando um sal do outro. Eu falo pra ele que ele é mais crente que eu. É porque, né? abrindo a É que ele- situação, ele eu sou lê. agnóstico. Ele lê. Só que eu fui crente muito tempo. Ah, é? Eu fui crente dos meus 2 até os meus 16, 17 anos. Qual ministério? Eu fui testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Não comemora aniversário, É. não pode doar nem receber sangue. Exatamente. Lá o que a gente faz é ler. A gente lê muito. Hoje eu não gosto muito de ler já por causa disso, mas eu sou obrigado a ler. Então a gente acaba aprendendo a pesquisar muitas coisas. Quando eu saí, que eu falei, não quero mais isso aqui pra mim, eu fui em tudo. Tudo que você imaginar. Do budismo a macumba. Fui em tudo. Budismo é bom, hein? Cara, se eu fosse seguir uma religião hoje, eu seguiria o budismo. Porque ele justamente me dá o porquê das coisas. Por que esse fone está aqui? Por causa disso.
Diferente, por exemplo, da católica ou de qualquer outra que mistério de Deus, Deus quer assim. Cara, quem é você para me dizer o que Deus... Por que seu Deus está falando com você e não está falando comigo? Esse telefone sem fio. Então, assim, eu não costumo atribuir as coisas. Aconteceu porque Deus quis. Porque para mim é discrepante. Tipo, o cara bate o carro, capota 5 vezes, sai do carro andando. Deus te livrou. E esse mesmo Deus, de repente, aconteceu uma outra situação igual e o cara morreu. Uma criança de 5 anos de idade seja estuprada por um vagabundo. E o vagabundo não acontece nada. E a menina fica estuprada. E agora tá aparecendo um monte de menininha grávida. O vagabundo que estupra. E aí eu já ouvi absurdos tipo assim, mas é porque Deus tem um propósito na vida dela. Fala, porra. Vá pra PQP, né, cara? Que não tem como pensar num negócio desse. Então a gente se pega porque... E como eu estudei muito, às vezes o Flávio fala algumas coisas que eu já conheço. Ele fala, mas você acredita mais do que eu, você entende mais do que eu. E não é que eu não atribuo, mas eu entendo os conceitos, entendo dos dogmas. E a gente fica um pouco revoltado também, porque as mulheres elas até vão buscar dentro da religião... a superação. Uma superação, tá? A religião em si, ela não está preparada para isso. O preparo da religião é espiritual. É o estudo da Bíblia, é o entendimento daquilo e o empoderamento ali vai dentro do espiritual, o seu contato com Deus, tal, religar o santo com o homem e tal, né? Agora, elas não encontram lá o preparo ideal para superar traumas, para superar uma agressão, para poder se empoderar e falar assim, sai de casa. Porque a proposta da igreja é, ora e faz a sua oração e espera que Deus vai agir. Cara, e eu sou totalmente contra isso, porque, como eu falei semana passada até... São os dois. Oração já é uma palavra que você tem que orar e agir. Flávio, tem uma coisa também que é muito importante, que há 6 anos eu tenho falado muito, né? Sobre a questão da obediência ao marido. Então, você não pode falar porque você deve obediência ao marido. E a interpretação está totalmente equivocada. Sim. E muitos casos de violência doméstica acontecem dentro dessa religião. Sim. Por conta disso, dessa interpretação equivocada. Então, eu mesma converso com inúmeros pastores e levanto essa temática todas as vezes que me dão a palavra numa igreja, e eu falo, olha, nós temos que tratar esse tema dentro das igrejas, conversar com os pastorados e sim, afrontar, trazer para o debate, porque não pode mulheres serem vítimas de violência e muitas vezes chegar ao feminicídio porque estão respeitando a palavra de Deus, que não é aquilo que está sendo falado. E é importante você falar... É uma mera interpretação e é equivocada. Essa informação é importante também, porque a gente sabe que, estatisticamente falando, os agressores, em sua maioria, está entre policiais, tá? E religiosos. Tá? Então, eu acho que o primeiro está religioso, né? Não sei ao certo. Mas, enfim, tá? Você vê que ambos era para dar alento, era para dar segurança, e é exatamente o que dá desespero. Exatamente. Né? Justamente então, a gente... é isso que você estava falando, as interpretações. O cara interpreta aquilo de uma maneira, e às vezes ele pega uma mulher... ou texto uma fora de contexto. Uma pessoa que está ali precisando ouvir alguma coisa, e interpreta aquilo de uma maneira errada e faz com que a mulher fique sob um jugo que ela não consegue sair depois. Você contou a história da faca, e a gente tem muito latente isso de que são limites. O cara toca um limite. Por isso que eu te perguntei, mas não teve uma olhada antes? Foi a primeira vez? E você disse que ele se aproveitou do momento. Já é agressivo por si só. Né? A experiência que a gente tem é que o cara vai tocando uns limites, né? Semana passada a gente trouxe uma outra candidata aqui, que é a Fran Drummond, e ela falava assim, ele era tão romântico comigo, ele cuidava, ele fazia jantar à luz de velas para mim. Então isso vai minando, eu até falei para o Flávio, isso vai minando a autoconfiança da mulher, porque ela começa a se entregar, eu não preciso me preocupar com isso, porque está aqui o meu salvador, está aqui o meu protetor, está aqui o meu... E quando ela se vê numa situação de perigo, ela não tem realmente para onde correr, porque ela só tem aquele cara. Era a única referência que ela tinha. E no caso da igreja, muitas vezes, em algumas igrejas, o próprio pastor induz a essa situação.
não, coloca o teu joelho no chão, pede para Exatamente. Deus, não sei o quê, e essa mulher acaba não tendo E é realmente que pra onde nem- correr. Fica submissa. É que nem tentar mudar o outro. Eu falo para paciente meu, às vezes ele está com um problema com o terceiro e eu falo para ele assim, cara, quanto me coloca em números de 0 a 10, qual a dificuldade de mudar você mesmo? De você se mudar. Qual é a dificuldade? Ah, é 8, é 9. Ou seja, é difícil. É 10. Então, muito difícil. E para você mudar o outro? Eu tenho que superar essa escala, porque começa a dificultar ainda mais. E aí a mulher, ela tá nessa vibe. Ela tá se mudando constantemente para agradar o agressor, e o agressor ele tá se mudando para poder enfrentar ainda mais, ou seja, ele tá ganhando mais território, tá tendo mais domínio, e a mulher tá se fragilizando. Aí esse 10 que já é difícil de se mudar, para a mulher mudar, vai se tornar 100. É importante a gente falar que tem todos os tipos de violência, né? Tem vários tipos, vocês já falaram isso aqui inúmeras vezes, né? Mas a violência psicológica é uma violência que ela também acontece de diferentes formas. E é terrível quando o agressor é manipulador. Porque ele trabalha a mente da vítima, ele trabalha e ela fica cada vez mais refém, né? Por isso que eu repito que a base é a educação, é falar com as crianças, é preparar essas meninas, preparar esses meninos. Eles, os meninos, para entender que não é mais, que os tempos mudaram, que a cultura mudou e que nós temos que conscientizar eles de mudar o comportamento, a tratativa e a forma como eles lidam com as meninas. E as meninas de mostrar para elas que elas são empoderadas, que elas têm opinião própria, de saber se defender, de saber se colocar. E muitas vezes essas meninas que já cresceram, que hoje são mulheres e que a vida inteira foram preparadas por mães, pais, familiares e amigos ou protetores, professores, como eu fui pela minha professora Sônia, pela minha mãe, às vezes tem meninas como eu que deixaram se manipular. Imagina aquelas que nunca tiveram uma orientação nesse sentido. Então é importante a gente direcionar os nossos jovens. Concordo. Comentários. Opa, Diga, bora. vai lá. Comentários aqui no YouTube. A Tânia Dias falou: homem tratar bem a mulher não é qualidade, é obrigação. Exato. Na verdade, tem que tratar bem todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo tem que ser tratado bem. Isso aí é um princípio de educação. E ela falou que na casa dela tem bastante panela para sentar na cabeça dele também. Ah, ela é das minhas. Pega a Tramontina, que tem um ferro embaixo, é mais pesada. A questão é que às vezes a gente fala desse Patrocina princípio, nós aí, Tramontina. a gente fala desse princípio de reação, e esse princípio de reação a mulher fala, mas estatisticamente, dentro da experiência que nós temos aqui dentro do Instituto MELS, são pouquíssimas, raras, aquelas que têm uma reação como a sua. E vamos colocar mais um ponto também aí, Põe aí. que é extremamente importante. Tem que tomar cuidado. Sim. Porque eu reagi dessa forma e ele se assustou e ele não teve uma contra-reação, uma contrapartida. E se ele tivesse também reagido? Se ele tivesse pego a faca da minha mão e tivesse vindo pra cima de mim, o que poderia ter resultado? Porque, na real, o intento de matar quem teve foi você, né? Olha, E eu ele não- pode, eu e não ele pode ter tive. um instinto Não de teve. defesa. Não. É. Ela teve, Depende do ela teve o intento. intento de afastá-lo. Exato, É aquilo de que a me gente... Sério, defender. mas a gente tá falando de uma ação agora De que me ela foi contada. defender. Mas como é que ele viu isso? Opa, peraí, ela vai me matar. É, Não, tudo mas bem. ação É e isso. reação. Então, de repente, a reação Inclusive, dele poderia ser de perante o defesa. Código Penal e processo penal, eu me defendi. Sim. Sim. Porque ele encostou em mim. Sim, sim. Então eu reagi em defesa, a minha defesa. Ele poderia achar que Mas você ele, poderia como mais matá-lo. forte, poderia achar, interpretar, tirar a faca da minha Exatamente. mão e ele ter me atingido. Então é por isso que, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, toda cautela é pouco. Então a gente precisa sempre denunciar. Naquele momento, quando eu reagi, eu esperei o dia seguinte para saber se ele ia se atrever a me importunar novamente. uma denúncia em Porque seguida. se ele tivesse essa coragem, eu não iria reagir novamente com as minhas atitudes contra ele diretamente. Então, sim, eu ia denunciar ele pelos canais e meios e veículos apropriados. Perfeito. Pela chefe do departamento, pela polícia e assim por diante. Tem um dado aí, Flávio, que é o que eu ia tocar, é que é aquilo que acontece quando a gente está nas palestras.
Quando a gente está nas palestras, a minha parte, por exemplo, ela é muito técnica, então eu falo muito pouco. Eu mais mostro as situações para as mulheres. E o Flávio já teve algumas comigo, e às vezes eu mostro algumas técnicas que são realmente violentas. E a mulher olha e fala assim, nossa, mas vai machucar. E eu falo, cara, ele vai te matar. Por que você está preocupada com isso? Então, não foi o seu caso, mas em várias situações como essa, que às vezes a gente fala assim, tem muita panela aqui para bater, eu tenho faca, eu tenho isso, tenho aquilo. A mulher, ela aponta na intenção de afastar o cara, e o cara mete os peitos e ela se assusta, ela não sabe o que fazer com aquilo, porque depois. Ela não está preparada para furar o cara realmente. Então é muito. A gente faz piadinha aqui, faz brincadeira, mas tem que tomar muito cuidado. A defesa pessoal, o objetivo da defesa pessoal, aqui puxando a brasa para minha sardinha agora, ela é justamente que você consiga sair das situações tendo o mínimo de danos possível. Se necessário for você entrar nas vias de fato, que você acabe com aquilo de uma maneira rápida. Exato. E consiga sair e pedir ajuda. Então tem que ter muito cuidado, porque assim, eu chuto, uma coisa que eu já ouvi várias vezes também, se um cara me agarrar, eu chuto o saco dele. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Teve uma palestra que eu estava fazendo, e geralmente eu chamo as mulheres da plateia. E aí eu falei, tá bom, se um cara te agarrar, você vai chutar o saco dele. E aí eu comecei a conversar com a plateia, e de repente eu agarrei no pescoço da menina. Não para machucar, mas com uma certa pressão. Pegou de surpresa. Ela desligou de mim. E aí todo mundo começou a rir, porque achou engraçado, obviamente eu não ia machucá-la. Ela meteu a mão no meu braço, tentando puxar, e começou a rir. E o que a mulher não entende é que quando ela tenta puxar aqui, ela está me dando apoio. Então se você está me segurando aqui, e eu te seguro por aqui, eu faço a alavanca para você. Então eu te dou apoio para você segurar. E ela tentando puxar, e eu cada vez mais forte, obviamente mais forte. E eu falava para ela assim, mas você não ia me chutar? E ela não me escutava. Eu falei, mas você não ia me chutar? Mas lá pela quinta, sexta vez, ela ligou de novo e tentou. Eu falei, esse tempo eu já tinha te desmaiado. Eu já tinha te matado. Eu já tinha feito um monte de coisa, porque você não está preparada para isso. No caso do treinamento que a gente faz, qual foi a moça aí que falou? Você lembra o nome? Tânia. A Tânia, né? Então, Tânia, é importante ter as panelas? É importante ter as panelas. É importante ter a faca, é importante ter qualquer coisa. Aqui a gente defende, a gente preconiza, Adriana, que a mulher ela tem o direito de se defender com palavras, com os punhos, com armas se for necessário. Mas ela tem que saber usar. Não adianta ter e não saber usar. Não adianta ter uma arma de fogo e não saber nem destravar. Exatamente. Mas retirem, apaguem isso que eu falei. Ela ainda não sabe o que a gente fala. Mas só para concluir, para não deixar o pessoal nos assistindo um pouco, né? Desconectos da linha de interpretação. Então, só para concluir a parte que a importância de novamente sobre falar dos projetos sociais, porque foi através dos projetos sociais, tanto o que eu participava como aluna, como os que eu depois criei e ajudei, ou participei e colaborei, que me prepararam a ouvir as pessoas, a me empoderar, a me impor, a me colocar. E ao longo do tempo eu fui ouvindo vários relatos sobre mulheres vítimas de violência e cada vez mais eu fui absorvendo isso com muita indignação. Ninguém tem o direito de matar outra pessoa por qualquer motivo que seja gênero, orientação sexual, porque é mulher, porque é marido, não tem. E também não tem direito a agredir. Então eu sempre achei isso extremamente um absurdo. E quando eu tive então a oportunidade de trabalhar com isso, eu fui cada vez mais abraçando a causa antes de estar na política, numa época que eu nem imaginava que eu um dia estaria na política, e já trabalhava com ações e projetos porque me convidaram, e eu sempre, ouvindo relatos, comecei a ser mais atuante. E na política foi uma decisão, foi uma escolha trabalhar com essa pauta. Então eu abracei a pauta e trabalho até hoje. Pegando esse gancho aí, em 2016 você foi eleita vereadora, teve 29.756 votos, né? Aí você teve aqui está falando que você se debruçou num projeto, tá?
E ele se transformou em lei municipal e o projeto é um programa Tempo de Despertar. É de uma Conta promotora. pra gente isso. Uma promotora do Ministério Público, ela em Taboão da Serra criou esse programa que trabalha o agressor. E então achei interessante, porque até então eu não havia escutado nada similar, nada parecido, e fui buscar pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, mais eu achava interessante. Por quê? O problema, eu não gosto na minha vida de generalizar nada. Acho que nada, não existe, né? Nem os dedos das mãos são iguais. Então, eu acho errado generalizar. Qualquer coisa que seja, é a minha opinião. Então, eu sempre falei, olha, todos os problemas têm que ser tratados das mais diferentes formas. Por que eu só acho que um problema ele tem que ser tratado somente de uma forma? Essa raiz só pode ser tratada assim. Não. Então, você tem que atacar de todos os lados. Então, quando falava-se sobre violência doméstica, a gente falava assim, olha, criar centros de referência para acolher a mulher, políticas públicas para poder gerar emprego e renda, por essa mulher deixar de ser dependente do marido e ter autonomia e ter condições financeiras de sair desse estado de vulnerabilidade, condições de acolher também os filhos, para que ela não fique vulnerável por questão de não ter onde colocar os filhos, de não saber como cuidar dos filhos. Falar que é um dos sobre fatores educação. para ela continuar no sistema agressivo, né? Nessa família então, agressiva. A gente precisa de qualificação profissional, de atendimento psicológico, de atendimento médico, de centros de referências, de acolhimento, de pensar na mulher, de pensar nos filhos, na família. E quando, então, surgiu a pauta de trabalhar o agressor, eu fui falar, como seria isso, trabalhar o agressor? E me debrucei em cima do projeto, estudei o projeto e procurei a autora do projeto e fui conversar com ela e trouxe a ideia para a cidade de São Paulo, porque era em Taboão da Serra o projeto dela, e criei uma lei municipal. E o que fala o projeto? O que é trabalhar o agressor? É um trabalho multidisciplinar. Então, são aqueles casos que já houve a denúncia, já houve o boletim de ocorrência, e no judiciário vai haver ali grupos de atendimento ao agressor, com rodas de conversa, com psicólogos, com conscientização, com estudo da legislação do Código Penal e Processo Penal. Qual é o foco? Ele não se tornar um reincidente. O foco é falar para ele, olha, você agrediu e é errado, e você não mais vai fazer isso. Você vai aprender a respeitar a mulher. Foi aí, nesse projeto, onde eu mais escutei relatos de homens que achavam que era certo. Ele conscientemente e inconscientemente falava assim, mas o que eu fiz de errado? Por quê? Porque, repito, ele viu o avô bater na avó, o pai bater na mãe, então ele sempre se deparou com uma referência que ele achava que era um padrão, que era assim que ele tinha que ser. Aí eu tenho que corrigir ela. Não, ela aumentou a voz pra mim e quem fala mais alto em casa sou eu. Não, porque ela não cuidou bem dos filhos, porque minha comida não estava pronta. Então a gente conversa com esse agressor das mais diferentes formas e conscientiza que o que ele faz é errado e é crime. E que ele não pode se tornar um reincidente. O projeto em Taboão da Serra, feito pelo Ministério Público, em 2 anos de projeto, junto com o Judiciário, a reincidência em 2 anos de 65% caiu para 2%. Então eu não tive dúvida e não titubeei, trouxe o projeto para São Paulo e graças a Deus o projeto é feito junto com o Judiciário e com a pasta de Direitos Humanos da Prefeitura. E também o combate é sobre a reincidência. Então, é mais um braço, mais um mecanismo de cuidar das mulheres. Só que agora, ao invés de ser política somente direcionada para as mulheres, é também uma política pública que trabalha o agressor e que vai refletir na vida da mulher. Tem muitas mulheres que voltam a ter um relacionamento com o agressor. Muitas. E aquele casamento que se desfez e que não foi restituído, aquele homem, quando tiver em liberdade, ele vai se relacionar com outras mulheres. Então, se a gente não conscientizar, ele vai fazer isso com todas. Então, se o casamento dele não voltou, se cada um seguiu para o seu lado, então a gente tem que preparar agora esse homem, mesmo na fase adulta, que ele não cometa isso com outras mulheres. Então, a gente vai continuar com o propósito de salvar a vida de mulheres. Advogado do diabo. Eu já li um estudo onde um psiquiatra fez um trabalho, não necessariamente com o agressor, mas com um serial killer.
E tinha essa roda de conversa, esse grupo de apoio, essa conscientização. E a conclusão do trabalho dele foi que os caras acabavam aprendendo uns com os outros maneiras que eles não sabiam de como fazer o que eles já faziam. Então, assim, eu sou muito reticente porque, na minha concepção, Adriana, entenda, essa é a minha concepção. Não entra na minha cabeça o cara falar assim, eu não sabia. Porque eu vivi num lar que era violento e, assim, ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de ver alguém apanhando. Nós, homens, eu já conversei muito disso com o Flávio, a gente vê uma situação de briga, a primeira coisa que a gente quer fazer é separar. Exato. Então, não entra na minha cabeça que o cara... eu não sabia que estava errado. Na minha cabeça isso não entra. Do mesmo jeito que não entra na minha cabeça o cara... eu não sabia que eu não podia estuprar uma menina de 11 anos. Porque ela estava rebolando. Porque ela estava vestida assim. Porque ela... Não entra na minha cabeça. Então, eu sou bem reticente com relação a isso. E já entrando nesse assunto de política, você foi vereadora logo depois dos projetos sociais, ou era paralelo? Antes, eu já tinha projetos antes. Ok. Essas mulheres chegavam para você e falavam o quê? Qual que era a esperança que ela tinha? Quando ela levava o problema para você, o que ela esperava receber? E depois que você me responder, eu vou te explicar o porquê da minha pergunta. Ok. Então, vamos lá. Como eu disse e repito, não podemos generalizar, né? Não são todos os homens que falam, eu não sabia que era errado. A gente tem casos de forma inconsciente, psicologicamente comprovado, de que o cara fazia isso porque ele está reportando o que ele viu a vida inteira. Ele está transmitindo, ele está repetindo aquilo que ele viu dentro da família dele. Tem casos assim. Tem casos que o cara é um agressor mesmo, ignorante. Tem casos que... Eu sou filha de nordestinos e não tenho problema nenhum de falar. Tem casos que o nordestino ele tem aquele jeito bruto e que ele acha que é desse jeito, acabou, ele não vai mudar a opinião dele. Sabe? Tem cara que acha que é certo. Que ele tá certo em corrigir a mulher. Entendeu? Ele acha que é assim que tem que ser. Deixa eu colocar mais pimenta, então. Você falou que é evangélica, né? Sim. Como que muda, então, lá na igreja? Porque uma das premissas da igreja, ou da religião, de qualquer vertente, é que o homem manda em casa. Mas a gente falou isso agora, 5 minutos atrás. Aqui mesmo, né? A gente acabou de falar que não é bem... a interpretação da Bíblia, eu sou contra falar que a mulher ela tem que apanhar do marido e porque a Bíblia fala que ela deve obediência, então que ela tem que se calar. Uma coisa que o pessoal... Inclusive, quando me dão a palavra nas igrejas, eu não tenho medo e eu falo mesmo. Eu falo, olha, vocês pastores precisam trazer esse debate para dentro da tua igreja, fazer uma roda de conversa com as mulheres, falar sobre isso e mudar essa interpretação. Porque a forma como vocês passam é errado, porque também tem um trecho na Bíblia que fala que o homem que não cuida da mulher como uma flor, ele também será julgado perante a lei de Deus. Também tem uma frase na Bíblia, mulheres, essa é para as mulheres, tá? Que diz assim, há mais felicidade em dar do que em receber. Então, seu marido se meteu a besta, mete-lhe a porrada. Uma outra coisa importante aí, Isidoro, é que é o seguinte, cara. Quando a Bíblia foi escrita, onde, qual que era a cultura da época, ou seja, talvez aquele recado de Deus foi assim, seja submissa, porque você não vale nada diante da sociedade. Então é melhor ser submissa do que perder a própria vida. Tá? Agora, eu tô dentro de um contexto, cara, Oriente Médio é até hoje desse jeito. E vamos repetir que antes de 32... tá, mas tá errado, Flávio. Cara, discute com quem escreveu lá do Oriente Médio. Agora, qual é o contexto que nós temos aqui hoje? Tá? Qual é o histórico aqui hoje? Cara, é de luta, de mulher empoderada, de mulher que vem conquistando muita coisa há pouco tempo. Né? Só podia votar salvo se o marido autorizasse. Uhum. Getúlio Vargas que abriu o caminho para a mulher poder votar. Né? Então pensa, a gente começa então a explorar, né, comportamentos na sociedade que é um absurdo se a gente analisar nos tempos de hoje. E que, pasme, em muitas regiões do Nordeste isso ainda acontece. A mulher tem que ficar caladinha, tá? Nós estamos discutindo aqui violência contra a mulher,
que no passado não se discutia e acontecia, inclusive o abuso também. O abuso, o estupro de mulheres e o estupro de crianças também, que no passado não era discutido, hoje sim. Hoje fala abertamente. Ainda bem que hoje é discutido. Hoje existe podcast, Podmels, para poder falar sobre o assunto. Gostei da propaganda. Né? Gostou? Gostei, Agora hoje tem. gostei. E olha que bom. Vamos Hoje colocar tem. um ponto positivo aqui. Ó, eu estou... De novo, se a gente... Olha só a discrepância, né? Se a gente fala assim, olha como é difícil a mulher ter voz na sociedade. Quando a gente pega, por exemplo, uma mulher no cenário político, numa banca, numa mesa, numa solenidade, às vezes você encontra lá uma, no máximo 2 mulheres no meio de 10 homens sentados à mesa. Aqui você é uma no meio Hoje de eu 3. sou uma mulher no meio de 3 homens. Aí eu vou. Aí Mas eu vou entrar com a calma, pimenta de novo. olha aqui, ó, sou a minoria. Mas, Eu queria falar em uma coisa. contrapartida, olha o outro lado. Olha que legal. Ter 3 Olha que legal. homens falando sobre violência contra a mulher, sobre o combate à violência contra a mulher. Puta Olha avanço, que né? legal, 3 homens conscientes falando, atingindo um público em todo o Brasil para dizer: nós homens não concordamos com homens que batem em mulheres. Olha que bacana. Aí, Adriana, a gente entra numa seara muito interessante. E foi bem legal você tocar nesse assunto. Eu não Lá esperava vem. que você fosse tocar nele. Realmente, eu e o Flávio, por exemplo, que a gente entrou de cabeça e meio que sem querer nesse assunto de combate à violência. Porque o que acontece? Eu dava aula em academia, e a academia é igual salão de cabeleireiro. A mulher pega a confiança em você, ela conta a vida. E aí eu comecei a escutar vários relatos. E eu falava, mas, cara, como assim? Tudo isso? E não sei o quê. E aí eu falei, porra, eu podia transformar alguma coisa do que eu sei, porque eu faço luta, eu dou aula, não sei o quê. Podia transformar isso em uma situação. Porque na mineu cabeça, eu discuto isso aqui o tempo inteiro, nós homens, nós somos forjados desde criança a ser reativo. Então, quando a gente era pequeno, a história que eu conto o tempo inteiro aqui, a gente saía pra rua, a orientação da mãe é: se tu apanhar na rua, vai chegar aqui e vai apanhar o dobro. Então, nossa preocupação era não apanhar. A preocupação de vocês, meninas, da sua idade, que eu tenho primas, era: se alguém mexer contigo, chama teu primo, chama o irmão, chama o pai, chama a tia, chama a professora, chama alguém. Então, essa mulher ela é condicionada desde criança a sempre precisar de alguém que a salve, precisar de alguém que a ajude. Ela é sempre condicionada a voltar com o agressor. Quantas vezes, não sei você, mas quantas mulheres já ouviram aquela frase na escola, o moleque vai lá e puxa o sutiã, ou levanta a saia da menina, ou puxa o cabelo dela e liga, não, ele é bobo, ele gosta de você e não sabe. Então a menina associa que maltrato é sinônimo de amor. E nós homens não. Então eu falei, porra, tem que levar isso daí para a mulher. Foi quando eu comecei o projeto de defesa pessoal feminina. A ideia inicial era só de levar uma aula para dentro da academia. E aí eu falei com o Flávio. E na sequência veio a pandemia. Na sequência, tipo 2 meses depois que eu falei com o Flávio, que a gente começou a pensar no negócio, veio a pandemia. E foi Onde meio teve um aleatório. aumento muito grande de casos de violência. Você não tem noção. Violência Absurdo. doméstica. Sim, aí eu tinha um Instagram particular, abri um novo Instagram já focado no trabalho de defesa pessoal. E coloquei, meio que sem querer, um link para o meu WhatsApp. Ó, você precisa de ajuda? Clica aqui. Bombou. A gente chegou a atender, no pico da pandemia, quase 1.000 mulheres. Isso do Acre ao Rio Grande do Sul. Eu nem sei onde é o Acre, mas eu sei que é longe. Cara, quando eu começava a ver os códigos, uma vez eu separei os códigos. Norte e Nordeste arregaçava. Um absurdo. São Paulo, um arregaço de mulheres que... E aí eu falava pro Flávio, cara, olha isso aqui, não sei o que. Aí o Flávio falou uma frase pra mim que me marcou, que foi o que fez a gente fundar o Mels. Ele falou, sério, não adianta tu querer ensinar essa mulher a se defender com os punhos se a cabeça dela tá quebrada. Foi aí que a gente fundou o Mels, até porque você pode ver que o San Martín, ele tem uma parada meio agressiva, a mulherada ficava, nossa, você quer ver? E aí... Caveira. O Flávio falou, porra, é muito agressivo e tal.
E a gente criou o MELS. Então o MELS ele é um acrônimo de Mulheres Empoderadas, Lutadoras e Sobreviventes. E aí E faz menção também de uma abelha rainha, que comanda a doçura tudo, do mel, a doçura tal. do mel com a doçura da mulher. Aí entra a parte aqui do psicólogo, entra a coisa né? fofa. A coisa E fofa. aí, nisso, a gente começou a juntar parceiros. A gente fez parceria com a Luísa Brunet, a gente fez parceria com a Sara Gama, a gente começou a fazer palestra. E eu peguei exatamente essa dificuldade que você falou. Chega 2 caras grandes para falar, então... E A aí? gente veio aqui ensinar vocês que mulher... Vocês vão sair a mulher olha para mim agora. e fala assim, você bate em mulher. Olha o Bem seu assim. tamanho. Eu já tive isso. Uma vez botaram eu e um cara que eu sei que o cara bate em mulher. Ele é condenado. Eu sei disso. Botaram eu e ele lado a lado para uma mulher que não nos conhecia. Olha ele usando a minha hashtag fazendo a propaganda também, lado a lado. Lado a lado. Ai, eu não sabia. Aí o cara que era comum entre a gente virou para a pessoa e falou assim, quem você acha? Você não acha que ele bate em mulher? A mulher falou, não. Ele falou assim, quem você acha que era capaz de bater em mulher? Apontou pra você. Apontou para mim. E o cara do meu lado era condenado. Condenado. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas quem é condenado é ele. Ele? Imagina, com essa cara de santo, com essa cara de bonzinho. Mas o condenado era ele. E assim, você falou de uma questão do empoderamento feminino. Nós temos uma dificuldade gigantesca de chegar nas mulheres. Sim. A gente tenta fazer as palestras e, de novo, eu vou falar de novo da mesma coisa. Se a gente faz uma palestra e não tem um bolinho, uma dancinha, umas bexiguinhas, uma florzinha, a mulher não vai. Então a gente põe pra ir. Ela não vai, ela simplesmente não vai. Aí a gente tem uma parceria com o Sebrae daqui de Santo André, da Zona Norte, lá da... Você conhece lá o pessoal do Sebrae? Tenho parceria com eles lá. E tenho parceria com o Sebrae da Zona Leste. Inclusive ela me mandou hoje, a menina daqui, do Sebrae daqui, me mandou outros cursos. Sabe qual a maior dificuldade do Sebrae? Quórum. A mulher não vai. Eles têm 2 programas lá, o Sebrae 1000 Mulheres. Todo programa eu falo isso. Eles têm o Sebrae 1000 Mulheres, o Sebrae delas, e as mulheres não vão. Simplesmente não vão. Quando eu te perguntei na política o que a mulher esperava, quando ela chegava em você, o que ela esperava, porque eu e o Flávio, a gente teve várias coisas dessas. Hoje a gente tem lá um formulário que a mulher preenche quando precisa de ajuda, e às vezes ela fala assim, eu quero um advogado. Mas a gente lê a história, independente de mandar ela para advogado, a gente manda para o psicólogo. Independente de qualquer coisa, ela vai passar com o psicólogo. Acolhimento. E uma coisa que eu mais recebo de feedback é assim, sério, ela quer que o outro mude. Ela quer que o outro faça. Tem ela esperança. quer que o outro não sei o quê. O Tem que me sentimento, tem amor, é o companheiro, a O que pessoa me da leva vida. pra sua e quanto situação, mais tempo de casados, mais pior tempo fica. junto, pior fica. O que me leva para a sua situação, que por isso eu não acredito vamos tratar o homem. Eu acho que o homem é vagabundo e o cara mente, o cara Não finge. generaliza, porque você pode estar excluindo desse rol aquele que tem a possibilidade de se regenerar É que e de tem mudar. casos. E repito, uma coisa é a gente falar de cabeça, outra coisa é a gente falar estatisticamente. E sim, por isso que eu não vou colocar aqui, eu acho que é assim, porque eu imagino que você tenha números. O que ela traz aqui, ô Célio, É um uma projeto questão já em exercício. cultural dentro de casa. Sim. Porque tem a cultura dentro de casa. Exato. Então, aquela cultura dentro de casa é a correta. E não importa se ela está certa ou está errada perante a Vamos falar sociedade. dos É a cultura dentro de 2%? casa. Então, os 2%, Eu quero os 2%. que não que se tornaram reincidente, vai cumprir a lei. Aí eu queria chegar exatamente Vai nesse cumprir ponto. a lei, vai ser preso, vai cumprir medida protetiva ou vai ficar preso definitivamente. Então, olha, ele vai sofrer as consequências. Então, se aquele que não se regenerou, alinha. que é reincidente, são outros caminhos. O nosso foco é tentar um resultado positivo. Se conseguimos, bem, sim. Legal. Conseguir punição. Bacana. né? E onde está o nosso quadro, né, de estatística? Nos boletins de ocorrência. Então, se não teve mais um boletim de ocorrência, então a gente se baseia por ali. Se não teve uma reclamação, até porque o acompanhamento é feito por um determinado período. Então, existe um acompanhamento, né, com todo o grupo multidisciplinar do Judiciário, do Ministério Público, da estrutura da Prefeitura, de todos que estão envolvidos no projeto.
Então, a gente tem que seguir assim, a gente não pode generalizar, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco e falar, olha, não funciona ou funciona. Como eu disse, e repito, é mais um braço para tentar ajudar as mulheres. É mais um mecanismo, é mais um programa a ser trabalhado e que a gente tenta alcançar o objetivo. E graças a Deus, É de suma importância. em Taboão da Serra, a reincidência de 65% caiu para 2%. Teve um bom, porque 2% de reincidência nós consideramos, sim, louvável. É uma puta mudança. O que a gente coloca aqui em pauta o tempo inteiro, e que aí eu vou voltando agora para a sua candidatura especificamente como deputada. É que é o só seguinte... Pra, não te cortando assim, só pra gente, né? Porque o pessoal fica depois me perguntando depois nas redes sociais. A questão das mulheres, quando elas vêm, tem todo tipo também de abordagem. Tem mulher que ela quer que o marido mude, que o namorado mude, que o noivo mude. Tem mulher que ela pede por socorro porque ela tem medo pelos filhos, pela vida dos filhos. Eu tenho um caso de que o filho acompanhou a mãe apanhar por a vida inteira. Ele era um filho, olha, hoje eu não aguento, eu não consigo ver violência. A mãe saiu daquela relação, daquele casamento onde ela era vítima de violência, mas isso refletiu psicologicamente nos filhos. E eles acabam, inclusive, tendo dificuldade de relacionamento. Sabe? Mesmo ele, filho, contra. Olha, eu não gostava de ver minha mãe apanhar. E ele não reporta isso. Nós temos casos assim. Os filhos que viram as mães sofrerem com violência e eles não fazem isso. Eles não batem em mulher. Então, a questão vai para outro lado. Então, é tudo muito amplo, tudo muito leque. E o que a gente precisa é ter essa sensibilidade de tratar o caso de forma isolada e ter essa sensibilidade de entender o caso de cada um. Sim. E de acolher da melhor forma cada caso. O meu pai, por exemplo, é nordestino. E ele é presidente de um sindicato considerado um dos maiores da América Latina, que é o Sindicato da Construção Civil, que defende os trabalhadores. E nunca na história do sindicato... Ramalho da Construção. E o meu pai São Paulo? Em São Paulo. É o Ramalho, que já foi político também? Sim. Você acredita que eu editei jornal para Acredito. esse sindicato? Acredito. Eu editei umas 3... Chama Sintracom. Sintracom. Eu editei 3 jornais para eles. Então, eu sou filha do Ramalho, a cara dele, inclusive. Caramba, que mundo pequeno, velho. E o Ramalho, na história do sindicato, Flávio, nunca teve uma diretora mulher. Foi o meu pai, quando se tornou presidente do Sintracom, teve a coragem de enfrentar a diretoria, que era contra contratar uma mulher. Ele enfrentou e colocou a primeira mulher. Hoje, são 2 mulheres diretoras, a Josi e a Sueli. Então, eu tenho muito orgulho de ser filha do Ramalho da Construção, por toda a história de superação, por tudo que ele passou na vida, por enfrentar um câncer e vencer o câncer, mesmo quando os médicos falaram que ele ia morrer em 4 meses, por ter sido um presidente que enfrentou e quebrou paradigmas, um nordestino que defende pautas que geralmente não é considerado pautas para nordestinos. Então, assim, eu tenho muito orgulho do meu pai, sinto muito orgulho dele. É a pessoa que eu mais amo na minha vida e se eu puder um dia ser 1% do que ele é, eu vou estar feliz da vida. Ele ainda está presidente lá. Aos 73 anos. É e tá mesmo? Olha, com energia tem, 1000. Ó, isso, eu era moleque, cara. Isso tem uns 15 anos que E eu meu pai é editei candidato a jornal lá. deputado estadual. Eu sou candidata a deputada federal e ele é candidato a deputado estadual. Bacana, interessante. Você vê que bacana isso? Lado a lado com meu pai. Legal, hein? Bacana. É minha maior felicidade é esse momento que eu tô vivendo com ele. Agora tem comments. Legal. Valesca Santana está aqui. Boa noite, Valesca. A Tânia falou que você nos representa, tá? E ela disse que aqui somos 12 te assistindo, viu? Opa, conte Que conosco aí. legal, Bacana, opa, legal. Muito obrigado. Me adiciona nas redes sociais também, deixa eu fazer um merchan, que é Na o Adriana nossa? Ramalho Oficial. Na nossa, Então, Flávio adiciona Ponto Psicólogo. Mels, adiciona o San Martin, Adiciona todo mundo aí. Ramalho da Construção Oficial também, adiciona todo mundo. É isso aí. A Kátia Silene Medaglia está aqui também. Diz ela que conhece o trabalho da candidata A Adriana GCM. Ramalho. É a Kátia, né, GCM? O sindicato poderia patrocinar nós, né? Eu não sei como que é a sim, política como é do que funciona sindicato isso lá, hoje. Pô de Mel, Por- um oferecimento do sindicato. Opa, por que não? Demorou. Vamos conversar, vamos ver, a gente vê. Ou o Ramalho da Pergunta. Construção O também Ramalho quiser da Construção, se ele quiser patrocinar. construir Convidem esse... o Ramalho, eu vou falar pra ele fazer uma ponte pra ele vir aqui conversar. Show. Olha, não é porque é meu pai não, mas o meu pai arrasa. Não, o cara é simplão, Bate velho. O cara é papo, simplão ele mesmo. não é? Simplão, Meu velho. pai é uma Ele pessoa... ouve todo mundo, tá na reunião lá, então... O pessoal fala pra mim, Adriana, seu pai é diferenciado? É, mas eu acrescento um ponto a mais. Meu pai é um ser humano evoluído.
um espírito evoluído. Legal, isso é interessante. Olha, peraí, a Kátia falou assim que conhece então o trabalho da Adriana enquanto vereadora em São Paulo. Ela é muito atuante no combate à violência doméstica. Então, parabéns à candidata aí, disse a Kátia. E atualmente Isso aí, Kátia. eu tenho levantado como minha bandeira principal. Não vou deixar esses trabalhos de lado que eu cuidei a vida inteira, de cuidar de jovens na área da cultura e do esporte, que foram os projetos sociais que eu sempre, desde os meus 14 anos, eu toquei. Eu atuo com adolescente e sou psicólogo esportivo. Então, a gente fala uma língua A parecida, gente fala língua né? parecida. Assim, é muito bacana. Deixa eu deixar uma pergunta aqui para Adriana. Adriana, se você já usou a Maria da Penha e o que você acha? Não, nunca usei. Eu nunca fui vítima de violência, nem doméstica, nem qualquer outro tipo de violência. Nunca precisei também me amparar e ir para a lei do feminicídio, graças a Deus. Mas por ter, acho que o universo ou o destino sempre me colocado nesses caminhos de conhecer mulheres vítimas de violência e eu sempre me indignar, talvez seja por isso que eu tenha sempre tomado as dores e tentado ajudar da melhor forma. Então eu ajudava como ser humano, como pessoa. Quando então me formei em direito, eu ajudava na questão jurídica, no acompanhamento às delegacias, e quando então me tornei vereadora de São Paulo, quis fazer pautas e políticas públicas voltadas a atender as mulheres vítimas de violência. Você acha que a Lei Maria da Penha funciona? Ela tem que apertar um pouco mais? Toda lei precisa sempre ser revisada e melhorada. Nós temos a lei sobre alienação parental que existe há 10 anos, mais de 10 anos. E tem um nicho de mulheres que falam, tem que extinguir a lei. Sou contra. Porque a lei, ela está aí para acolher um determinado nicho de pessoas e de vítimas. Então, precisa ser revisada e melhorada. Precisa tramitar novamente nas comissões dos parlamentos para ela poder ter uma lei efetiva atualizada. A mesma coisa é a Lei Maria da Penha e qualquer outra legislação. Sempre eu sou a favor da gente atualizar, porque os tempos mudam, a sociedade muda, o comportamento muda, casos novos aparecem, a gente precisa estar atento a isso. Então, eu não sou contra atualizar a lei, mas graças a Deus tem uma Lei Maria da Penha e infelizmente ela só aconteceu da pior forma possível. Quando a Maria da Penha foi vítima e infelizmente o Brasil não acolheu nem a Maria da Penha e nem tantas outras mulheres que hoje se vale da voz dela e da lei dela, com o nome dela, para poder serem amparadas e acolhidas. Precisou um tratado com países, né, vir para o Brasil e exigir que o nosso país tomasse providências a favor dela. Uma pena ter isso, né, esse histórico. Mas ainda bem que aconteceu, porque por conta da Lei Maria da Penha a gente consegue ainda avançar muito. Não é o perfeito, precisamos de melhorias, mas é aí onde a gente diz que a luta continua. Porque nós estamos aqui de frente de uma candidata a deputada federal. E a gente sabe que as leis precisam existir e precisam mudar. E só mudam por conta da política. Vamos colocar assim, a provocação. Precisa ter alguém lá naquele parlamento, na Câmara dos Deputados, que provoque o assunto, que protocole um projeto de lei para que o assunto seja debatido nas comissões e vá a plenário. Caso contrário, nem vai à luz da discussão. E ela vai se empoderando. Eu começo a ver aquela aura do Goku aparecendo nela, tá ligado? Que ela vai se empoderando, ela vai falando, velho. E vai criando. Mas a questão aqui, Adriana, que a gente toca sempre o tempo inteiro, e eu já me liguei nessa provocação do Isidoro, que ele já sabia que eu ia falar. Por isso que ele te provocou. É que é o seguinte, a gente concorda, obviamente, que precisam ter leis, que elas precisam ser melhoradas, que elas precisam ser mais eficazes. Hoje mesmo eu postei uma reportagem onde semana passada um cara matou uma menina de 14 anos aqui em São Paulo. Ele foi pego em flagrante, assumiu e foi solto. Leis mais rígidas. Aí eu fui ler, não, mas é que o Ministério não podia. Mas então, aí é que a gente se pega. A lei, ela só serve para depois. Você falou uma frase interessante, foi a Lei Maria da Penha só aconteceu depois que ela foi vítima. E toda lei só toma alguma providência quando toma. Porque já aconteceu alguma coisa. O seu trabalho lá que você falou de trabalhar o homem... Nós não estamos tirando a importância, tá? Entendo o que eu quero dizer. Muito claro isso. O seu trabalho lá que você é a falou... favor ou contra a lei do feminicídio?
Defina a lei do feminicídio. A lei do feminicídio, sancionada em março de 2015. Então, é que já tem uma lei de homicídio, ela é a mesma. Só que eu entendo que a lei do feminicídio ela veio porque o cara matou por ser mulher. Ele matou por ser mulher. Eu entendo isso. Eu entendo essa situação. Sabe por quê? Quando a gente fala sobre o homicídio, dentro do próprio Código Penal, nós temos tipificações. Agravante, atenuante. Sim. Então, por que não existe uma lei agravante? Não, eu entendo isso daí. Se nós temos artigos que atenua ou agrava? Não, ok, eu entendo. A lei do feminicídio, ela vem com a potencialidade de, ele matou por ser mulher, tem uma pena maior. Legal, mas ele já matou. A mulher Ele não foi já salva. matou. Ele não, A não nossa vai questão fazer sempre diferença. foi essa. Para esse cara, se ele está disposto a matar, é que entenda o que eu quero dizer, Adriana. Não é que eu não sou contra a lei, de novo. A lei é importante, tem que fazer o seu trabalho aí que você falou, que até então, na minha cabeça, sem números, eu não acredito, mas você tem os números, então eu não vou debater nunca com fatos. Estatísticas. Com fatos, não há argumentos. Mas ainda assim, esse cara já fez. Esse cara já bateu, esse cara já estuprou, esse cara já matou, e agora a gente vai trabalhar ele. O que você acha que seria interessante para que essa mulher entendesse a fórmula de não ser a vítima? De, por exemplo, pegar o teu exemplo de que a primeira vez que o cara foi lá e meteu os peitos contigo, tu puxou uma faca para ele e falou, meu irmão, vou te cortar todo. Uma palavrinha, conscientização. A gente volta de novo, a gente fica redundante. Questão da educação. Sim. Como a mulher teve direito ao voto? Só em 1932. Mas se não fosse uma massa de mulheres, um grupo de mulheres, se não houvesse as sufragistas, se não tivesse as ativistas, se não tivesse as feministas, e eu não estou falando das radicais, estou falando de mulheres corajosas que foram para a linha de frente falar, eu quero ter direito a votar, eu quero ter direito ao mercado de trabalho, eu quero ter direito a estudar, eu não quero ser uma prisioneira do meu marido ou de uma sociedade patriarcal. Eu quero ter o meu livre acesso, o meu arbítrio de ir e vir. Se não fossem essas mulheres que tiveram lutado ao longo da história, hoje nós que temos essa liberdade não estaríamos aqui. A mesma coisa é conscientizar a sociedade. Se não começarmos o quanto antes a entender que nós precisamos cuidar dos pequenos, das crianças, de mudar comportamento, de mudar a cultura, de mudar essa questão do machismo estrutural. Se nós não começarmos agora, a gente não vai ver esse avanço daqui 50 anos. Eu também estou de acordo com a Adriana, viu? Porque na minha infância, meus amigos... Eu, ainda bem que não fiz isso, mas meus amigos saíam para caçar, para matar animais, passarinhos. Meu pai prendia passarinho em viveiro, tinha viveiro em casa. E hoje nós temos uma lei de proteção e maus tratos a animais. É apenas uma consciência. Então você não pode mudar a história. Infelizmente você não pode, mas você pode fazer uma nova história. E para fazer uma nova história nós precisamos de quê? Debates, homens como vocês que estão trazendo à luz da discussão através de vários veículos de comunicação. É conscientizar, é levar para dentro das escolas, é levar para dentro de casa. Não adianta falar que a gente precisa abrir a área da educação e conversar com as nossas crianças e adolescentes. Se a gente também não criar essa conscientização na sociedade, fazer com que canais como esse cheguem ao maior número de pessoas para que eles possam levar isso para o café da manhã, para o almoço, que eles mudem o comportamento deles. Que mude, comece agora pela gente. Você, Flávio, é adulto. Você, Célia, é adulta. Eu sou adulta, então eu tenho que começar dentro da minha casa. Eu tenho que ouvir programas como esse, eu tenho que assistir canais como esse, eu tenho que pensar e prestar atenção na política e falar, olha, eu preciso então mudar meu comportamento dentro de casa. Eu preciso preparar o meu filho de 3 anos de idade, de 5 anos de idade. Ah, que não entende, não? Entende. Mas, direcionar. Por quê? Porque Adriana, quando essa criança daqui 20 anos... ele já tiver uma mudança de comportamento, ele vai refletir na sociedade. Só que daqui mais 20 anos, o novo ciclo de pessoas vai refletir mais ainda. Sim. Então, eu estimo que só daqui 50, 100 anos a gente vai conseguir... Agora, exatamente. Então, na minha humilde opinião, este é o caminho.
A gente Precisa é o quê? As pessoas se movimentarem. A gente que sempre... mais Célios apareçam, que mais Flávios apareçam, que mais Isidoros abram aqui o microfone, que fale, que abra o debate, coloque suas opiniões, mas que estejam dispostos a ouvir, a tentar. E não engesse. Porque se engessar também não vai dar certo. Eu penso assim, aqui essa estratégia não deu certo, muda. Sim. Essa política pública não deu certo, muda. Ah, então tá bom, o programa Tempo de Despertar não deu certo, muda. Tenta algo diferente, mas tente alcançar o máximo o seu objetivo, que é conscientizar pessoas a mudar comportamento e tratar com respeito quem quer que seja, homem ou mulher. Mulher tem que tratar bem o homem tem que tratar bem a mulher. E essa conscientização, ela tem que vir de todas as instâncias para tudo. Porque o Célio traz sempre essa informação, assim, toda vez que levanta isso, dá uma certa alusão que a gente não curte muito uma questão de lei. E não é essa a questão. A lei ela é importante, mas seria tão bom que a gente não usasse. Seria. Ok. Mas isso não acontece no universo. Agora, no mundo, em todos os países tem leis. A gente está levando isso para um macro. Eu quero trazer isso para o micro. Então, aí o micro, o que acontece? A gente atende a mulher e a briga a lei tem que ser mais rígida. Ela já foi agredida. Por sorte, ela está viva. Porque a lei tem que ser mais rígida. Então, na cabeça da mulher, de uma maneira inconsciente, é que aquela lei tem que protegê-la. E pensa comigo, a lei, ela está escrito num papel. Ela está escrito num papel. Aí, você e o Célio são casados. Aí o Célio começa a te bater. Aí, de repente, a lei vem e interfere. É isso que é vendido. Isso é vendido. Isso aqui é vendido. A lei vai lá e a lei nunca vai interferir. Uma lei quando a protetiva não vai impedir. Exatamente. Não impede. E tantos casos fatais que nós temos isso. De namorados que mataram suas namoradas, mesmo com a medida protetiva. Agora, vamos parar de florear? Vamos mudar um pouco o cenário? Mas espera um pouquinho, Adriana, deixa eu concluir. Por favor. Aí, o que acontece? Eu e o Célio, a gente quer conscientizar a mulher, olha o trabalho que é feito, conscientizar a mulher que ela não pode depender da lei para ser salva. E dentro disso, só fazendo um adendo do que ele está falando, a gente está fazendo esse trabalho aqui e, por exemplo, eu coloco no YouTube, no Instagram, no Spotify e o Spotify me dá estatística. Sabe qual é a estatística que a gente tem? Homens estão ouvindo o nosso programa. E eu acho isso importantíssimo. Perfeito. É que o acho importantíssimo isso. Mas isso. eu podia te mostrar agora. 70% de quem ouviu foi homem, 15% é mulher. Sim. Então, se ela não tomar a atitude de se apoderar de todas essas informações, das ferramentas que você está trazendo na política, que outras políticas que a gente trouxe aqui, outras mulheres políticas que a gente trouxe aqui apresentaram. Está aí, né? Aqui, ó. Esse é o ao vivo ou é o print, né? É o print. Ó. Isso aqui é quantas pessoas ouviram. Homens, 45%. Mulheres. Eu acho importante que o homem escute. Eu acho somado importante a isso porque que vocês estão falando, amplia. somado a isso, a gente soma. Mais uma vez eu falo, você Soma. não pode engessar. Sim. Você tem que partir o diálogo e alcançar de todas as formas. Essas mulheres que não escutam, ou aquelas mulheres que já têm um pensamento machista. A gente vê, por exemplo, dentro de casa, a mulher que fala assim, não, meu filho lava a louça. Não, ele tá com a toalha em cima da cama, deixa eu dar comidinha quentinha para ele. Não, porque ele não pode se sujeitar. Não, você falou alto com meu filho. Eu conheço mesmo, que eu não vou dar nomes aqui, né? Porque não dá, porque é muito conhecida. né? Que ela é uma eu conheço uma feminista Põe na roda que era aí. uma feminista assim radical. Não, porque mulher de rasgar sutiã. Rasgar sutiã. Ela viveu numa época então que, meu Deus. E mulher não pode usar o sobrenome do homem? Que é isso, uma ofensa. Eu tenho o meu sobrenome. Que é do pai dela. Né? Que é de um homem. Que é de um homem, mas eu tenho o meu sobrenome, exatamente. Radicalismo é mas tenso, né, irmão? Ela é feminista do portão pra fora.
Do portão para dentro, ela quer que as noras sejam submissas aos filhos. Por que você falou alto com meu filho? Sua bruxa. Por que você respondeu, meu filho? Não fala assim com meu menino, Opa, menino. que hipocrisia é essa? Não fala assim com o Mas menino, isso tá lotado. Você Lotado, conhece uma, cheio. a gente conhece um monte. Um monte. Um monte, assim. Então, de monte. novo, a gente cai naquilo. Olha, tem que vir de dentro de casa, a família tem que mudar o pensamento, a gente tem que orientar as crianças, tem que ter leis, tem que também não precisar das leis. A gente tem que ter todo tipo de Sim, abordagem sim. para mudar a nossa realidade hoje. E se preciso você fazer um leque de estratégias, nós vamos fazer um leque de E estratégias. principalmente- Agora, posso pegar um ponto que eu não posso deixar de falar aqui? à vontade. Olha, eu elogiei muito vocês sobre serem homens e falarem sobre esse assunto. E é extremamente importante. Você me mostrou uma estatística no Spotify que a maioria que escutam aqui o programa são homens. E que prestam atenção e chegam até o final do programa escutando todo o conteúdo que é transmitido. E isso é extremamente importante. Eu acho também. Né? Nós precisamos de homens que somem a causa. E é isso, é somar, é ajudar, é valorizar as mulheres. O que não pode é tomar a voz da mulher. Claro que não. Sabe, em 2018 me deparei, nas eleições de 2018, eu não estava candidata. Me deparei com muitos homens candidatos falando sobre o combate à violência contra a mulher, falando sobre a pauta da mulher e de uma forma totalmente oportunista. Sabe, oportunismo político? Então, você nunca viu ele propor uma lei real. Então, eu digo assim, qual que é a diferença? Você quer saber se aquele candidato realmente defende a pauta feminina? Então, vamos lá. Começa, como que ele construiu o projeto de lei? Como que ele apresentou? Se ele é um deputado, ele conversou com as pares mulheres? Com as deputadas? Ele propôs autoria, coautoria, autoria em conjunto? Ele conversou com um nicho de mulheres, grupo de mulheres? Porque quando você pega algumas leis, você vê que até os termos estão errados. Ah, não conversou com nenhum grupo de ativista mulher? Como que foi construído esse projeto? Como que foi proposto? Como que ele é defendido? E aí, eu fui mais além. Provoquei. Eu falei, nossa, você é um homem candidato. Porque eu cheguei, eu assisti uma live, eu não me contive, eu entrei em contato. Falei, deixei a live acabar porque eu não preciso causar. Fui até o gabinete e falei assim, você é um homem que defende a mulher? Que defende a pauta feminina, o empreendedorismo feminino, o combate à violência, a mulher na política? Então por que você não pegou a sua assessora, a sua chefe de gabinete e colocou ela na live para falar do seu projeto que vocês construíram dentro do gabinete de vocês, onde ela é o seu braço direito? Porque ela ia falar o seu nome o tempo todo. Mas precisou a sua imagem aparecer, né? E você tirou a vez de uma mulher para falar de uma pauta que nós mulheres lutamos tanto para ter chances de falar só para ter aplausos. Mas Isso não é apoiar a mulher. É aí que a gente se pega. A gente vê muito desses discursos que é para vender. É. E aí a gente fala, porra, não funciona. Isso não funciona. Isso não é ajudar a massa feminina. Mas o problema é que vende. E atinge essa massa. E desde então, Mas, Célio, quando me chamam para questão da conversar, proteção. eu converso com as mulheres. O foco é as mulheres, para muito. Ah, Adriana, vem aqui na minha faculdade falar sobre a participação da mulher na política. Ah, vem aqui no meu partido falar sobre cotas femininas, sobre cotas de candidatas, sobre fundo partidário. Ok, então vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu falo: oportunismo político das pautas de mulheres. Imagine uma solenidade. Nós, a vida inteira, fomos plateia. Os homens estavam lá nas mesas, nas solenidades e acima de nós. E nós, na plateia, aplaudindo as falas. Lutamos para ter direito a voto. Lutamos para ter direito a ser candidatas. Lutamos para ter direito ao fundo partidário. Aí, simplesmente, a gente se cala. E continuamos calada diante de cenários como esse. Se não afrontarmos situações como essa, a gente vai deixar a nossa voz ser substituída por uma voz masculina e vamos voltar para a plateia. E para isso deixar de acontecer, já tem que entrar na estrutura do partido. Por que nós não temos mulheres presidentes de diretórios estaduais, nacionais e municipais dos partidos? Eu pergunto pro meu presidente, por que o PSD não tem uma mulher Mas presidente? Por que não tem uma vice-presidente? Por que não tem uma tesoureira? Mas aí, voltando... Você é a favor da cota? Voltando mais... Cota feminina? Eu falo que todas as cotas, eu não sou a favor. Porém, elas ainda são necessárias.
por garantias de direitos. Mas Se não fosse as cotas de mulheres, nós não teríamos legenda. Eu gostaria de ter cota? Óbvio que não. Mas é ela que me garante a pleitear. Porque se não fosse isso, os homens decidiriam por si só. Aí eu concordo, mas aí voltando naquela situação de que a gente tem a dificuldade de entrar nas pautas com as mulheres. Não falta interesse? Por exemplo, tem a cota lá, eu sei que são 30... mulher votar são na 30 mulher. mulheres, não é isso? Ponto. Não são 30 mulheres que é por partido? 30%. 30% do quórum de eleitorado ali. Exato. Por que não Falta 50? interesse, porque você vê... A paridade, né? Buscamos a paridade. Então, mas a mulher não tem o interesse naquilo. Eu ia jogar essa bola de fogo para Adriana e o eleitorado feminino é maior que o masculino, você E ela sabe, não né? se interessa. Por que mulher não vota em mulher? Eu devolvo a pergunta. Por que aquelas mulheres que se interessam, elas não têm o seu direito garantido? Por que aquelas mulheres que se interessam, e aí eu vou falar mesmo, não é pra falar que vocês gostam de ser... Ó o Goku. que vocês gostam- Por É assim que a gente existe gosta. uma manipulação, tanto de legenda quanto destinação de fundo partidário? Não, eu te dei seu fundo partidário em santinho, em papel. Aí a mulher tem que assinar lá, ó. Eu recebi meus 30% do fundo partidário, porque se ela não assinar, não tem garantia de legenda, nem agora e nem na próxima. Mas aí ela é por que que excluída. Mas então, você tá vindo falar Então, isso aqui. a gente fala isso que por que mulher não vota mulher? Porque se são 53% da sociedade. Essa treta a Por gente faz que- recorte, viu? Não é? Fazemos. Então. Agora me explica, por que o foco tá indo aí, ao invés, então, de valorar cada vez mais aquelas que têm interesse? Eu quero participar e você não tá me dando o meu direito. Eu quero o meu dinheiro e você não tá me dando. Mas aí- Eu quero o meu material. Eu quero participar do programa eleitoral que você disse que eu ia fazer X inserções, eu só fiz 2. Adriana, Por que você é a essas primeira... que querem não estão tendo vez e garantias? Nós trouxemos Eu com tô você aqui... escolhendo uma mulher para votar, viu? É, eu eu também. preciso Tô com escolher uma medo. mulher para votar. Eu tô vendo que essa daqui, ela tem mais ênfase do que as outras que vieram aqui. É onde eu ia chegar. Eu tô borrando Você é aqui. a terceira ou quarta candidata que a gente traz aqui, porque a gente viu uma oportunidade nisso. Que, como eu falei, 2 homens falando de um Fazer o quê? assunto que tecnicamente a gente não tem lugar de Não fala. tem lugar de fala. E não sei o que, blá blá blá, essa coisa toda. Tô nem ligando. E aí eu falei, pô, vamos Já até nas decorei o número aí, candidatas, já. nas mulheres que estão saindo candidatas. Você é a primeira que traz isso aqui. Que fala, não, a gente tem direito a isso, mas a gente Sério, não é recebe. verdade. Você é a primeira que Você tá é a vindo falar primeira isso, que é? fala. Nenhuma nunca falou. Aí entra assim, tá, mas se tem isso, por que ninguém tá denunciando? Por que ninguém tá metendo a boca? Por que ninguém tá falando? E por que Porque, que homem comanda infelizmente, isso? Exato, porque infelizmente a maioria dos que estão lá O homem que determina, ó, vai ser 30% ainda e é assim. 30% da verba aí Então agora, e eu vou te é o cortar homem mandando. agora eu vou te cortar de propósito, vou tomar a sua palavra e vou falar. Você que tá aí na live assistindo, que ouviu tudo que a Adriana acabou de falar, que ocorre na política, compartilha, manda no seu grupo de 10, 15, 20 pessoas, porque essa informação que ela acabou de dar é a primeira vez que a gente escuta. Verdade. E é gravíssimo. Se tem a porra da cota, dá a porra da cota e cumpre o que tem que cumprir. Por que é que nego tá manipulando? Não tem que manipular. Cuidado com os Porque robozinhos lá do Facebook. Eles o que vão chega pra cortar. nós aqui é assim. E aí foi o que eu falei agora. O que chega pra gente tem a cota, mas a mulher não se interessa, a mulher não vota em mulher. Por que não tá denunciando? Então você que tá aí na live, que tá no YouTube, no Instagram, onde estiver, compartilha essa informação. Tem que chegar em todo mundo. Por isso que. Não, Palavra. tá aprovado, Vi outro entendeu? Goku Depois aqui. o pessoal vem e me briga comigo, eu falo, tô nem aí. É Tô isso aí. nem aí. Eu aprendi com meu pai que a gente tem que ter coragem. Preciso e achar vamos uma lá. pauta pra eu ficar Se nervoso a aqui também. consequência é depois você é divertida, eu deixo na mão dos advogados. Adriana, a gente está chegando no final aqui. Já Antes da passamos, gente, né, meu? já passamos. Antes da gente acabar, eu quero deixar uma situação rapidez aqui. Isidoro, se você puder preparar aquele negocinho que eu te mandei lá. A gente fechou uma parceria aqui. Peraí, ainda não. A gente fechou uma parceria com um negócio bem bacana que eu e o Flávio a gente recebeu uma Pix. orientação. Não, Gostei. Pix ainda não. Nossa, Pix seria ainda não foi. ótimo o Pix, viu? É tão O bom. Pix a gente vai receber do Ramalho Construção. Mas sabe o que eu senti falta? Do bolo, cara. Você falou do bolo, mas do bolinho e tal. Eu olhei a- pra trás. A pessoa da Gratigrão hoje não teve como Gratigrão. trazer. Poxa, Mas Gratigrão. olha só, a gente fez uma Valeu. live uma vez, Adriana, que uma pessoa que a gente estava entrevistando falou assim,
a mulher também precisa de vários trabalhos, tipo dentista, não sei o que, estética, porque ela tá com cicatriz, não sei o que. E ela falou uma palavra muito bacana que foi tatuagem. E eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu comecei a observar, né? A mulher faz tatuagem na cesárea, a mulher não sei o quê. E a gente tem casos de mulheres que têm cicatrizes de facada. Semana passada a gente trouxe aqui uma candidata que ela tomou uma facada e perdeu o baço, e o cara deu uma facada no filho e fez o filho perder o rim. E ela está candidata a deputada também. Então tem esses casos. Então a gente fez uma parceria com um estúdio de tatuagem aqui de Santo André. Bota aí na tela para mim, ô Isidoro, por favor, que eu não enxergo de longe. É o Estúdio 9 Arte Tatu. Então, você aqui de Santo André, São Bernardo, do ABC, da Zona Norte, lá da onde é a Adriana, onde da eles são? Zona Leste. Santo André. Que lugar? Que lugar? É daqui da... Põe o endereço aí, tem um endereço aí que eu não sei de cabeça. 5511. O que é aquilo? Código é aquele lá? 55 é Brasil, Zé. 11? São Eu não Paulo. vi, tem um telefone ali, passou batida, eu fiquei olhando a 55 marca. é Brasil. Ah, ok. 55 é Brasil. Cadê? No endereço não tá aí que eu te mandei? Tá, vai lá que eu vou fazer um print da tela. Então, lá eles fazem trabalho de tatuagem, dread, estética, maquiagem definitiva. Vão ter vários. Lá é um lugar espaçoso, enorme, que os caras vão ter vários trabalhos lá. Então, você que gosta de tatuagem, vai lá, procura o Gabriel ou o Arthur. Vai ter um desconto bacana lá. Fala que assistiu aqui o Mels. Vai ter um desconto bacana. Você que infelizmente passou por algum tipo de violência e tem aí uma cicatriz que infelizmente toda vez que você olha te faz lembrar de todo aquele momento de terror que você viveu, cola lá que os caras se comprometeram a fazer um trabalho bem legal com a gente, de dar aí o desconto, de fazer trabalho voluntário para te ajudar a de repente recuperar essa autoestima. O Isidoro está aí, vou colocar aí na tela já os endereços, os telefones, os WhatsApp, mas o Instagram é i9, i9 não, Estúdio 9 Tatu, o endereço está aí, Flávio que enxerga de longe. Rapaz, é Francisco Amaro, tá meio embaçadinho aí, né? Francisco Amaro, 719, segundo andar. Vila Assunção. Vila Isso. É aqui pertinho da rádio, para quem é daqui da área deve conhecer, eu fiquei perdidaço quando fui lá. E Gabriel tendo a Tatu. oportunidade, se quiser ir lá, não sei Valeu, se você curte irmão. tatuagem. Eu tenho. Quiser fazer mais uma, é nossa convidada para ir lá conhecer os moleques. Obrigada. Os moleques fazem um trabalho bem legal. Mandar um abraço aí para nossa amiga da Gratigrão, que hoje não teve como Hoje não teve comparecer. bolo. Hoje não Não teve vou mandar bolo. abraço, não quero. Quero Sem agradecer bolo, aqui, mano. Adriana. O nosso tempo é curto, passou rápido Passou. para caceta. Muito. E a sua história é fantástica, o seu posicionamento é muito bacana. Os objetivos aqui não é te confrontar e sim colocar os pontos de vista e que você fale aí qual que é as situações que tem. Foi legal que você provocou bem, cara. Foi Né? bacana, foi bacana. Eu quero agradecer. Ela ficou bem raivosa. Eu gostei desse negócio. Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Eu acho que É isso aí mesmo. O pessoal fala assim, é de esquerda, é de direita. Eu falo assim, olha, tem muita coisa que a esquerda fez de muito legal e tem muita coisa abominável. E a mesma coisa é a extrema direita. Mas tem momentos que você tem exatamente que fazer isso, analisar. Olha, aqui é bom, porque se eu vou só pela ideologia, você vira um radicalismo e você deixa de ter opinião. Vira só uma coisa ideológica e, na verdade, sua opinião própria acaba Não valendo de não nada. valendo de nada. Quero agradecer você, Adriana, por ter aceitado Valeu. o nosso convite. Nem conhecia a gente, veio de bom grado, aceitou na primeira oportunidade. Márcio, nosso parceiro. Irmão, valeu, hein? Márcio, eu acho que semana que vem, sábado Vamos que junto. vem, a gente vai estar aí com a Renata Schmidt fazendo um treinamento de novo. E eu quero aproveitar e convidar você. Opa, eu vou. Ela não me deu certeza ainda, porque depende da agenda dela. Ela vai confirmar isso comigo na segunda-feira. E a gente vai fazer um treinamento, que eu já fiz já com ela lá, no espaço do Marcos... Esqueci do nome dele. Marcos alguma coisa. Que é o da onde que ele também está sendo candidato A deputado estadual. Estadual, isso. E eu queria também que a Adriana olhasse aqui na câmera e dissesse para quem está assistindo o porquê em votar em Adriana Ramalho, seja homem ou mulher. Bom, eu tenho dentro do meu coração uma sensibilidade
e uma vontade de fazer o meu melhor sempre em tudo, em todas as áreas. E eu aprendi isso com meu pai, Ramalho da Construção. Foi depois que meu pai teve um câncer no intestino, quando os médicos disseram que nenhum milagre de Deus poderia salvá-lo e que ele iria morrer em 4 meses, que eu pude ver a forma como ele acredita na política de servir, não de você se servir dela. Então, eu sei que em todos os lugares nós temos os bons e os ruins. Na advocacia, nós temos bons advogados e péssimos advogados que não pensam na justiça. A gente tem exemplos aí de advogados que só pensam na questão de dinheiro. Na medicina, a mesma coisa. Nós temos bons médicos e péssimos médicos. Médicos que enfrentaram o coronavírus naquele começo que ninguém nem sabia o que era Covid-19. E os médicos estavam lá, colocando suas vidas em risco, pensando em salvar outras vidas. Na política não é diferente. A gente tem os bons e os ruins. Então, eu não quero saber das atitudes ruins. Isso a gente denuncia e deixa para a justiça cumprir com a obrigação. Mas eu quero saber do que eu posso fazer de bom. Seja para ajudar uma comunidade, um nicho de pessoas. Não vamos mudar o Brasil da noite para o dia, porque quem vende isso faz promessa e não cumpre. Mas por onde passar, o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? Onde eu posso colocar a minha mão e fazer o meu melhor? Como eu vim de um projeto social, e eu sei que projeto social direciona a vida, dá oportunidades, te dá perspectivas e esperanças de ser alguém melhor, de ir pelos caminhos do bem, eu sempre busquei fazer a minha parte com projetos sociais, eu, Adriana Ramalho, na minha vida pessoal e particular. Então, na política, eu penso a mesma coisa, que de uma forma abrangente a gente pode usar a política para dar oportunidades melhores e fazer com que aquela pessoa tenha a oportunidade de escolher o caminho do bem, de ter uma oportunidade legal na vida. Eu ainda acredito nisso e eu passei a acreditar através dos olhos do meu pai e hoje eu acredito através dos meus olhos e tenho tentado fazer o meu melhor. Para dar um exemplo concreto, além de todos que a gente falou aqui, eu convido você a conhecer o Instituto ESA. Escreve ESA, Instituto ESA, que é um instituto que eu trabalho e ajudo desde 2018, que trabalha com crianças com depressão, adolescentes com depressão, e a maioria das crianças que estão lá tentaram suicídio. Então, esse projeto hoje tem sido um projeto muito de esperança de ajudar a salvar vidas de criança, esse mesmo, Instituto ESA. @Instituto ESA. Exato. E tem sido uma bandeira que eu tenho levantado de combate ao suicídio de toda a faixa etária, mas principalmente eu quero trabalhar na questão do adolescente, da criança. É muito difícil você ver uma criança de 6 anos que mal sabe falar e quando abre a boca fala não quero mais viver. É difícil você pegar um adolescente que se joga em frente do ônibus tentando tirar a vida. É muito difícil você se deparar com um jovem que se matou enforcado. Infelizmente, é uma pauta que não é fácil, é complexa, mas eu tenho lutado por ela desde 2018 e no Congresso eu quero lutar muito mais, quero pensar na questão da área da saúde, em ampliar o atendimento de psiquiatras semanalmente, porque essas crianças precisam ser atendidas no mínimo uma vez por semana. Quero ampliar o horário de atendimento desses médicos, que a maioria só atende em horário comercial. As farmácias populares, que aumente o horário de funcionamento, porque uma mãe que precisa sair do trabalho para entrar numa fila de uma farmácia popular para pegar um remédio para o filho, é muito difícil. Psicólogo também, né? Psicólogo também, né? Psicólogo também. Tem muitas unidades básicas de saúde que só atende uma vez por mês. Então, nós precisamos mudar esse cenário. Isso. Se a gente vai conseguir... Qual o número? Eu não posso falar, vocês podem. Eu não posso? Você não pode falar seu Por que você não número? pode falar Eu seu não número? posso falar. Sério? Todos falam, por que não pode? Ah... Eu soube disso que eu mesma não posso quê? falar, mas Seu- vocês podem. seu número de Cada candidato? regrinha, viu, velho? É. Deve ter sido um homem que fez essa regra. Aí, Adriana Ramalho. Eu já decorei, já. 5522. Foi homem que fez essa regra, para né? deputada federal. E para o deputado estadual. 55122. Ramalho. Não posso Ramalho falar, Pai. mas eu deixo um crachá, um adesivo gigante, mas não posso falar. Vocês Cara, podem- mas que ideia, É uma pena, velho. é uma Adriana, pena. todos os projetos que você fizer, a gente quer muito deixar o Instituto MELS e também o San Martin Sistema à disposição. Quiser chamar a gente lá para fazer uma palestra, para fazer um oba-oba, a gente está à disposição. Fique à vontade, você tem agora o nosso contato aí, nossos telefones, tem nossas redes sociais. Você que precisa de ajuda, entra lá no Instituto MELS, @Instituto MELS, ou no @SanMartin_Sistema. Tem lá o nosso Ou no formulário. Flávio.psicólogo. Tem o formulário lá também? Formulário não. Então, estou falando onde está o formulário. Você pode entrar em contato. Lá no San Martin Sistema e no Instituto MELS tem o formulário, você pode preencher e vai ter acesso aos voluntários que trabalham ali conosco, psicólogos, advogados, assistentes sociais,
promotoras de justiça e agora a Adriana Ramalho, que vai estar lá, tenho certeza. Pode contar comigo. E você precisando de ajuda, fale conosco. Um abraço para todo Fomos. mundo. Fui. Obrigado. Valeu, galera. Até semana que vem. Fui.